Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, agora são 15 horas, horário de Brasília, e como nós já havíamos anunciado, já na abertura do programa, agora às 14 horas, o nosso debate. Debate que é transmitido tanto pela 104,7 FM, como também transmitido pelo canal da Rádio Justiça no YouTube. Você que está nos acompanhando, muito obrigado aí pela sua preferência. E caso queira também interagir, é só encaminhar sua mensagem de voz ou então de texto para o nosso WhatsApp, que é o 61 99975 8140. Pois bem, o nosso tema de hoje está relacionado com concurso público. É aquela questão da pessoa que responde, portanto, aí a processo criminal, se tem antecedente também criminal, ela pode fazer concurso? Bom, e se fizer e for aprovada, pode ser nomeada? Bom, são vários os questionamentos que nós hoje vamos ter a oportunidade de obter as respostas com a nossa convidada, como também com os nossos convidados. Eu começo com a doutora Adriele Maturino, ela que é especialista no direito penal e processual penal, para cumprimentá-la. Doutora Adriele, seja muito bem-vinda. Muito boa tarde para a senhora. Uma ótima tarde para você, Walter, para os meus colegas, o doutor Anderson, o doutor Marcílio. Eu saúdo também os nossos ouvintes. Eu quero primeiramente agradecer a oportunidade de estar presente na tarde de hoje, discutindo um tema que, novamente, Walter, eu sempre costumo dizer, é um tema muito valioso e caro para a sociedade, que envolve tanto o direito à liberdade, quanto à dignidade da pessoa humana, as normas dispostas na Constituição a respeito dos direitos fundamentais, e trazendo também acredito eu, que uma perspectiva interdisciplinar, trazendo aqui uma noção de direito administrativo, enfim, de outras matérias do direito que são tão importantes quanto o nosso querido direito penal. Muito obrigado, senhora. Doutor Anderson Costa. Doutor Anderson é professor universitário, inclusive ele também é professor em concursos, ele que é advogado criminalista, é conselheiro da seccional da OAB aqui da nossa capital federal. Doutor Anderson, também seja muito bem-vindo. Mais uma vez, muito bom tornar a tê-lo aqui nos nossos debates. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado também por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Walter. Boa tarde a todos. Doutora Adriele, doutor Marcílio, os nossos ouvintes, é uma satisfação, uma grata satisfação estar sempre aqui com vocês, podendo contribuir, bater um papo aí com todo mundo que tem interesse nessa temática que afeta tanto a nossa sociedade. Com toda certeza. Doutor Marcílio Braz, também advogado, mestre em Direito, professor universitário, integra a Comissão de Direito Militar da OAB, aqui da nossa capital federal. Também seja muito bem-vindo. É sempre um prazer tê-lo aqui nos nossos debates. Muito boa tarde para o senhor, doutor Marcílio. Boa tarde, Walter. É muito bom reencontrá-lo, ainda mais agora nos novos estúdios da Rádio Justiça. Quem está acompanhando a gente pelo YouTube deve estar vendo que ficou muito bonito. Está bonito, né, doutor? Um prazer também estar com o doutor Anderson Costa, doutora Adriele Maturino, para a gente ter esse debate aí sobre direitos tão importantes e trabalhar também com expectativas, porque sempre que a gente fala sobre um direito de uma pessoa, com certeza tem várias pessoas na expectativa de saber se aquilo ali se aplica ao caso dela. Então, que os nossos ouvintes possam ter uma tarde aí bem proveitosa com a colaboração aí do doutor Anderson, da doutora Adriele, e o que a gente puder ajudar. Então, vamos nós aqui com este assunto da pauta, e é evidente que são vários os assuntos que nós vamos estar tratando aqui no nosso debate. Eu busco, então, já com a senhora doutora Adriele, justamente sobre este ponto do nosso debate. Ou seja, as pessoas que, de alguma forma, buscam, portanto, aí as suas oportunidades através de um concurso público. Evidente que para a pessoa entrar no concurso, ela tem que entender perfeitamente ali o edital, quais são, portanto, as exigências, E nas exigências está ali que vai pedir, portanto, ali, como dizem na linguagem bem popular, a ficha criminal da pessoa, que vai participar do concurso. Aí tem aquela pessoa que cometeu o delito, não foi julgada, está aguardando, portanto, a sentença de absolvição ou de condenação, como também tem aquela que já cumpriu a sua pena, quer dizer, prestou a sua conta à sociedade, mas tem um antecedente criminal. Quer dizer, nessas duas situações,
vamos colocar até que ela passou nesse concurso público. E aí? Pode assumir? Perfeito, Walter. Responder ao seu questionamento, nós perpassamos por algumas áreas do direito, sobretudo por uma orientação da Constituição Federal de 1988, quando traz alguns direitos fundamentais que devem ser respeitados pelas normas editalícias, normas de editais de concurso, normas infraconstitucionais, seja do ponto de vista da legislação federal, estadual, municipal. Nós temos que sempre observar os ditames e os limites que estabelecem as normas constitucionais. Para que nós possamos responder, nós temos que, primeiramente, fazer uma interpretação, uma leitura interpretativa da Constituição no seguinte sentido: as normas constitucionais que asseguram o direito à igualdade, o direito ao trabalho, o direito a uma existência digna, a uma vida digna, essas normas, elas se limitam a pessoas com condenações transitadas em julgado, se limitam ou limitam a pessoas que estejam ali em uma modalidade de prisão cautelar, portanto, uma prisão temporária, sem um trânsito em julgado? Quais são os limites dessas normas constitucionais e as suas verdadeiras finalidades? Para que a gente consiga interpretar as normas editalícias, a gente tem que ter sempre como norte a Constituição. E a Constituição, ao estabelecer esses direitos que eu te trouxe como exemplo, ela não faz nenhuma limitação. Certo é que lá no artigo 37, nós temos que a investidura em cargos públicos respeitarão requisitos postos em lei. Mas, como eu disse, a lei deve observar a Constituição. E a Constituição não traz, por exemplo, no seu texto, ao menos, não traz de forma expressa de que uma pessoa condenada em regime fechado, semiaberto ou aberto, não poderia, por exemplo, tomar posse em um cargo público em caso de aprovação de concurso público. Em verdade, o que a gente tem é uma limitação de uma norma infralegal que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Federais e que por essa razão, são replicados para as outras esferas, mas essa norma de legislação infraconstitucional, ela tem que ser interpretada e lida e aplicada de acordo com a Constituição. Eu digo isso porque nem sempre a atividade do intérprete, do juiz, da própria administração pública é uma atividade singela. Digamos, nós tivemos agora uma recente inovação na LINDB, que diz que até mesmo o administrador público tem que levar em consideração as consequências práticas da sua decisão. Quais consequências nós teremos se nós limitamos o acesso a cargos públicos, ainda que em caso de aprovação, a pessoas que eventualmente não tenham, por exemplo, uma condenação? Qual é o aspecto prático disso? A gente se recorre, digamos assim, à lei de execução penal, porque a lei de execução penal traz que um dos objetivos da execução penal é justamente a ressocialização, e um desses instrumentos é o trabalho. Então, quais consequências práticas nós teríamos em sociedade se nós limitássemos, se nós proibíssemos o acesso dessas pessoas que estão em cumprimento de pena, que estão em uma execução penal progressiva, mudando de regime, apresentando um bom comportamento, alcançando determinados objetivos para conseguir cada vez mais retornar à sociedade? Quais aspectos práticos nós teríamos dessa proibição? É isso que nós devemos nos perguntar justamente para responder esse seu questionamento, e foi isso que o Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário número 1.282.553 do Estado de Roraima, respondeu. É o tema 11.190, que diz o quê? Que a suspensão dos direitos políticos previstos na Constituição Federal, em decorrência de uma sentença condenatória transitada em julgado, ela não diz respeito aos direitos sociais. E ela está condicionada ali ao crivo do judiciário, ao crivo da vara de execução penal, para atestar que há, em verdade, uma compatibilidade de horários, que há, em verdade, uma compatibilidade de finalidades, porque o concurso público vem como uma forma de provimento de trabalho, que é um direito social previsto na Constituição e que não pode, digamos assim, esbarrar ou encontrar obstáculos em limitações infraconstitucionais que não observem a Constituição. Eu estou fazendo todo esse aspecto introdutório e aprofundando um pouquinho mais nessa questão da interpretação sistemática, teleológica da Constituição, justamente para te responder. Não teria razoabilidade, proporcionalidade, nós vedarmos o acesso dessas pessoas
mediante aprovação em concurso público a cargo público. E eu te chamo a atenção com um exemplo muito prático. O Supremo Tribunal Federal, desde a gestão do ministro Gilmar Mendes, deu início a um projeto chamado Começar de Novo. É um programa de ressocialização de sentenciados. Hoje, nessa casa, após contato com a FUNAP, nós conseguimos confirmar que há 13 reeducandos do sistema do Distrito Federal, sistema prisional do Distrito Federal, hoje trabalhando nas estruturas do Supremo. E aí nós fazemos uma certa analogia, um deslocamento de pauta. Se essas pessoas conseguem, através desse convênio que existe entre o Supremo e a Fundação de Amparo à Pessoa Presa, que é justamente como elas são empregadas na estrutura da Corte, se essas pessoas conseguem acessar cargos públicos, funções públicas, em verdade, para ser um pouco mais técnica, apesar de temporárias, qual a diferença dessas pessoas para quem presta concurso público, ainda que tenha uma condenação transitada em julgado? Ambos estão cumprindo uma pena, mas me parece que essa vedação, essa tentativa de vedação, na verdade, vem estabelecer uma sanção desproporcional. Ora, quem passa no concurso público é sancionado por passar no concurso público. Porque se antes tivesse procurado o Estado e procurado se informar, por exemplo, de acordos entre as cortes e as unidades prisionais e o sistema prisional do local, poderia ter acesso como teria por um concurso público. Então, eu faço todo esse apanhado, digamos assim, de assuntos, justamente para responder que essa vedação ela é desproporcional. Essa vedação não, porque ela, em tese, não existe na visão do Supremo Tribunal Federal, mas que a gente não pode sustentar. A mesma pergunta também para o senhor, doutor Anderson. A doutora trouxe, portanto, aí o seu ponto de vista, doutora Adriele, né? Eu gostaria também de ouvir o senhor dessa mesma questão, né? Até formulo mais uma vez, né? A pessoa que tem antecedente criminal, a pessoa que, de alguma forma, espera, portanto, pela sentença de absolvição, condenação, passou no concurso público, uma vez chamada, pode assumir? Bem, na minha visão, esse assunto ele não é tão simples assim de ser dissecado, né? Considerando que nós estamos falando do Estado. E o Estado é o detentor único do direito de punir. Então, quando ele aplica uma pena, ele está dizendo que aquela pessoa transgrediu uma norma que ele mesmo impôs à sociedade. Então, a gente não pode esquecer que a administração pública ela é regida pelo princípio da moralidade. E uma pessoa, a partir do momento que ela transgride um bem jurídico que o Estado ele tem por dever proteger, ela feriu um pacto social, né? Apesar da própria Constituição ela trazer que todos nós temos direito à dignidade da pessoa humana, que o trabalho é um direito social e que a finalidade da pena é ressocializar, a gente não pode esquecer que a finalidade da pena também é retributiva, é punir. Então o Estado ele tem um discurso do que a gente não pode esquecer que faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Por quê? Uma empresa, ela está subjugada ao Estado, mas ela pode mandar o seu empregador embora a hora que ela quer, ela tem um poder potestativo para isso. O Estado, quando uma pessoa se investe num cargo público, primeiro, ela tem a estabilidade garantida ao servidor público, né? Então, não é tão fácil o Estado desligar uma pessoa ainda que ela venha a cometer um crime durante o exercício do cargo após ela tomar posse. Então, a gente tem um conflito, porque a própria Constituição, no artigo 15, ela diz que é efeito da condenação transitada em julgado a perda do direito político. Mas a gente tem a própria Constituição dizendo que é uma garantia do cidadão o direito social ao trabalho como um pressuposto da dignidade da pessoa humana. Então, nós temos um problema pelo qual nós podemos ainda trazer a seguinte situação. A pessoa foi condenada, no caso da Suzane, ela está cumprindo pena. Ela não cumpriu ainda sua pena diante da obrigação que o Estado impôs. A que foi condenada por ter participado do assassinato dos pais dos próprios pais. E assim como ela, nós tivemos um caso que foi levado ao STF de um rapaz que foi condenado pelo tráfico de drogas, né, que também estava ainda cumprindo pena. Então, veja, a pessoa que ainda está cumprindo pena, ela tem direito à progressão, né? O artigo 112 lá da Lei de Execuções Penais, ela traz o percentual e os requisitos para a pessoa progredir de regime. E quando nós falamos em progressão de regime, quando há descumprimento de determinações trazidas na progressão, uma das possibilidades é que ela regrida de regime. Então, como é que a gente pode dizer de compatibilidade uma pessoa que está cumprindo pena e ela comete uma falta e ela tem que
regredir de regime e ela tem ali, né, um cargo público no qual ela, inclusive, adquiriu a estabilidade. Então, há um choque. Há, de fato, aí um problema, porque a própria administração pública, ela cria o edital. E o edital é a lei do concurso. E no edital há a previsão de que os antecedentes criminais, eles vão ser considerados para que aquela pessoa represente o Estado. Afinal de contas, o Estado tem que dar o exemplo, né? Então, eu penso que essa flexibilização ela é perfeita porque ela ajuda o cidadão a se ressocializar, isso é ótimo. Mas e os casos de pessoas que não conseguiram, que passaram no concurso público e por conta dessa vedação não conseguiram? Como é que a gente vai voltar e restabelecer o direito dessas pessoas, né? Porque a gente tem precedentes, alguns conseguem e outros não, mas a gente está falando de uma decisão do Supremo que pode impactar a vida de muita gente, inclusive de pessoas que cumprem os requisitos, estão ali fielmente cumprindo os requisitos do edital e que vão ficar insatisfeitas porque, em tese, a pessoa que vai prestar um concurso ela está preocupada com a concorrência. Sim. Então, a concorrência é menor. A partir do momento que o Estado abre, a concorrência se torna maior. E muitas vezes, quando você vai fazer um concurso, ou você opta por fazer ou não, por conta dos requisitos do edital, né? Então, eu acredito que isso pode gerar uma repercussão negativa para quem cumpre os requisitos, e aí essa flexibilização gera uma estabilidade jurídica, né? Afinal de contas, o edital é a lei do concurso e ainda temos essa problemática. E quem fez o concurso no passado passou e não pôde tomar posse? Antes desses precedentes, antes dessa discussão. Porque a mídia criou uma situação, né, que chegou ao Supremo através de um RE, aqui do DF inclusive, né, um rapaz condenado pelo tráfico de drogas. Ele passou no concurso na FUNAI para auxiliar de indigenista e a Justiça Federal negou a posse dele, dizendo que como ele tinha condenação com trânsito em julgado pelo crime de tráfico, era incompatível com o cargo que ele ia exercer. Ele levou isso até o TRF, o TRF mudou a decisão da Justiça de primeira instância, dizendo que era um direito social e que ele tinha direito ao trabalho. E a FUNAI recorreu indo até o STF com o RE, que é o RE 1282553, em que o relator Alexandre de Moraes ele sustentou exatamente isso, que o direito ao trabalho não é vinculado à suspensão do direito político, né? O direito político é de votar e ser votado, e não para não trabalhar. E aí, com essa grande discussão, né, que foi gerada no STF, a gente teve o Fachin e o Toffoli que divergiram, dizendo que o edital tem que ser respeitado pelo princípio da moralidade, pela segurança jurídica, mas isso criou essa brecha em que condenados que ainda estão cumprindo pena e pessoas com trânsito em julgado que perdem os seus bons antecedentes podem ingressar no serviço público. Então, assim, do ponto de vista social, eu acho super válido. Da ressocialização trazida pela LEP, eu acho perfeito. Mas, de outra sorte, a gente tem a moralidade do serviço público. Então, eu julgo homicidas, eu puno homicidas, e agora eu tenho um homicida que estará desempenhando o cargo de alguém que está me representando no julgamento de um outro homicida, né? Então, é algo um pouco complexo. Eu sou totalmente favorável, mas, ao mesmo tempo, eu vejo os óbices que a administração pública pode impor em relação a essas questões, né? Essas peculiaridades. Deixa eu também buscar o doutor Marcílio Braz também, o seu pensamento em relação a essa questão aqui levantada, doutor Marcílio. Bom, Walter, é um tema sempre muito polêmico, né? Em que nós vemos, na verdade, a discussão hoje se dá em tese, porque a notícia que, pelo menos, eu tomei conhecimento do caso pela imprensa, a notícia é só que ela se inscreveu no concurso e aparentemente foi ou não foi fazer a prova. Não estamos falando ainda de aprovação e tudo mais. E para os meus alunos que sempre me acompanham, tem toda uma caminhada até a gente chegar na aprovação. Bom, mas o que eu vejo claramente desenhado nesse caso é a necessidade de adequação de princípios constitucionais. Os dois doutores, a doutora Adriele e o doutor Anderson, falaram muito bem. Nós temos o princípio que vai tutelar ali o direito da pessoa que cumpre uma pena e, portanto, o seu direito à ressocialização, o seu direito a reintegrar-se na sociedade. E nós temos também o princípio da moralidade. Eu vejo nesse caso que nós temos um princípio, doutor Anderson, da moralidade, não da santidade.
Então, o servidor público, ele não precisa ser santo, casto, puro, imaculado. Isso a gente deixa para o pessoal na religião, né? O servidor público, ele é um ser humano. Pode estar errado? Pode. Se arrependeu dos seus erros, pagou o que precisava pagar, cumpriu a pena que precisava cumprir e recomeçou a sua vida. Precisa a gente ter em mente também que parece muito fácil falar assim, não, fulano fez o concurso e passou. A gente vê aí nos bancos da faculdade, né, a gente que dá aula, a dificuldade e a caminhada que é uma pessoa passar numa prova. O que muitas vezes modifica a pessoa. Quando você começa a estudar para um concurso público, você para de frequentar determinados ambientes, você se afasta de determinadas amizades, você dedica a sua vida ao estudo, senão não passa. Se não estudar, né, ali sentado, concentrado, com dedicação, não passa. Então, quando a gente fala de uma pessoa que passou num concurso público, minimamente você está falando de alguém que parou um ano e meio da vida dele, sentou numa cadeira, leu vários livros, assistiu um monte de aula, fez um monte de questão. Isso mudou a vida dele. Porque ninguém passa na porta de um tribunal, de um outro local e vira servidor. Ele estuda 1 ano e meio, 2, 3, de verdade, estuda de verdade. Um concurso público hoje no Brasil, ele é dificultoso. Teve um caso, aqui já julgado pelo Supremo, que é o RS 138.591, em que o ministro André Mendonça ele faz uma análise muito interessante. E é um caso em que na investigação social verificou-se ali que a pessoa tinha praticado delitos, já tinha sido condenado, né, aparentemente. E ele ressalva algumas carreiras, por exemplo, magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública e Segurança Pública, né? Realmente são carreiras muito complicadas de você identificar ali um juiz, um magistrado que vai julgar o seu processo e que já foi condenado criminalmente, né? Um promotor de justiça que está ali e já tem uma condenação criminal, um defensor público, um policial. Isso realmente são carreiras muito complicadas. Nós temos no âmbito das Forças Armadas, caso o oficial venha praticar algum crime com pena superior a 2 anos, ele pode ser declarado indigno por oficialato e ser expulso, né? Tanto nas Forças Armadas como nas Forças Auxiliares, polícia e bombeiro. Então, realmente tem alguns cargos em que pesa um pouco mais esse antepassado, um pouco mais imaculado, um pouco mais, né, puro, genuinamente. Mas outros cargos não. Por exemplo, nós não temos vedação a que as pessoas ocupem cargos de poder, como, por exemplo, os cargos eletivos. A lei de ficha limpa, ela estabelece que após o cumprimento da pena, tem um período ali, mas depois ela pode ser eleita normalmente. E são cargos, né, de autoridades que decidem os rumos do país. Então, realmente é um tema espinhoso. Deixa eu voltar com a doutora Adriele. Doutora Adriele, a senhora ouviu que as opiniões, né, contrárias, ou no mínimo, de alguma forma, provoca mais ainda aí o debate, né? Vamos colocar dessa forma. Como é que a senhora, após ouvir os colegas, como é que a senhora adianta para nós também o pensamento sobre essa questão? Eu vou partir de algo que, inclusive, eu deixei de fora, mas dialoga com a fala dos outros colegas, é que a gente tem uma vedação na Constituição de perpetuidade de penas. Nenhuma pena pode assumir um caráter perpétuo. Ainda que a gente esteja a tratar de alguém que se encontra no sistema prisional. Para ser bem claro, a senhora é a favor de quem foi condenado, cumpriu sua pena, passou no concurso, assuma? Com toda certeza e com algumas ressalvas. Como bem colocou o doutor Marcílio, existem determinados cargos, funções, que nós temos um tratamento especial. O que eu vou contra, e de forma veemente, é que essa restrição seja absoluta, genérica e sem levar em consideração as particularidades do caso concreto. Porque
a partir do momento que a gente admite essa vedação genérica, a gente viola, inclusive, o princípio da individualização da pena. E, de fato, se trata de ponderação de inúmeros princípios. Nós temos, sim, o princípio da moralidade da administração pública, mas é ao menos contraditório que a administração pública, que o administrador, que o legislador, que o judiciário atentem a uma Constituição de um Estado Social de Direito, a uma legislação que expressamente determina que a execução penal serve para condicionar, para criar condições harmônicas de retorno à sociedade, e essa própria administração pública barrar, obstaculizar um instrumento que é ressocializador por excelência e que é o trabalho. Então, de fato, nós temos uma vedação, tínhamos, digamos que uma vedação genérica, com esse tema 1190, eu entendo que há aqui uma espécie de vinculação. O artigo 927 do Código de Processo Civil determina que determinadas decisões, por conta da sua qualificação, do seu procedimento, do seu quórum, devem ser seguidas pelo judiciário e também pelos administradores. Então, eu entendo que a repercussão geral reconhecida no tema 1190, ela vincula o administrador e o judiciário, e não tem sentido de ser, sob pena de violar a proporcionalidade e a razoabilidade, uma vedação genérica. O doutor Anderson trouxe, de fato, algumas preocupações que são, de fato, relevantes. Elas são muito importantes e a gente precisa levar em consideração de acordo com o caso concreto. Eu retorno a essa afirmativa, Walter, para dizer que é justamente essa vedação genérica que viola o texto constitucional. Porque, por exemplo, nós teríamos alguns instrumentos estatais, a partir das preocupações trazidas pelo doutor Anderson, como um procedimento administrativo. Se nós temos uma pessoa que cumpre um determinado regime de pena, esse regime ela pratica alguma falta durante esse regime, regride de regime e perde ali a possibilidade de sair da unidade prisional para trabalhar, para estudar, para conviver um pouco mais no convívio social, nós teríamos, por exemplo, procedimentos administrativos sendo instaurados, como para quaisquer outros servidores públicos que praticam faltas, inclusive, no exercício das suas funções. Eu acredito, eu não sou muito apega a esse termo, mas evolução aqui talvez é algo que a gente tenha que se atentar, porque outrora, Walter, nós tínhamos o direito à igualdade formal, todos são iguais perante a lei. Percebeu-se que essa afirmativa, que essa igualdade formal causava injustiças. A gente evolui para a igualdade material, a gente começa a tratar os desiguais na medida da sua desigualdade. A democracia antes era entendida como a vontade da maioria. Hoje se entende democracia como uma democracia representativa, inclusiva, que não é só a vontade da minoria, mas não é só a vontade da maioria, mas a minoria também está incluído. A vida, por exemplo, nós tínhamos como direito absoluto a vida. Hoje, a vida digna não é tão somente a existência. Então, eu acredito que, a partir do momento que a gente tenta interpretar o texto apenas do seu aspecto literal, da sua expressividade, para tentar tirar a teleologia, a finalidade da norma, a gente acaba por cometer injustiças. E, nesse caso, a partir do momento que a gente impõe essa vedação genérica sobre a sociedade, para qual caminho nós estamos nos direcionando? É para a exclusão? É um caminho que, na verdade, existe uma legislação que diz que a ressocialização vai se dar através do trabalho, mas a gente considera uma lei natimorta porque não produz efeitos? É uma contrariedade entre os próprios ditames da administração que elas não podem prevalecer e nem devem prevalecer. Eu faço essas considerações em relação ao que os colegas disse e faço um adendo. A gente tem que lembrar, mais uma vez, que o Brasil exige na sua execução penal, prevê na sua execução penal, um regime de progressão de pena. Então, nós não estamos falando de pessoas tomando posse, por exemplo, que não apresentaram um bom comportamento carcerário para que consiga progredir de regime. Até porque essa realização de provas normalmente se dá no regime semiaberto e no regime aberto, porque o regime fechado é cumprido integralmente dentro da unidade prisional com os recursos que as unidades prisionais têm. E aí eu trago a fala do doutor Marcílio. A gente tem que lembrar que quem passa no concurso público, quem é aprovado, se dedica seriamente. A DPF 347 veio para revelar a realidade dos nossos presídios. A gente não tem que valorar, que
de fato, recompensar a pessoa que, apesar de um ambiente insalubre, como reconhecido na DPF 347, apesar das nossas unidades prisionais serem consideradas um estado de coisas inconstitucional, a pessoa, ainda assim, naquele lugar conseguiu frutificar, conseguiu estudar e conseguiu se concentrar e se dedicar o suficiente para passar em um concurso público, nós devemos sancionar essa pessoa que está tentando retornar à sociedade? Me parece que isso é um pouco fora, assim, um pouco eufemismo, perdão, mas é muito fora da realidade. Deixa eu voltar com o doutor Anderson, ainda permanecer nesse tema, está gostoso, né? Vamos tá. ouvir o senhor agora, doutor. Vamos lá. Só trazendo uma questão interessante, com a minha própria mãe, algumas vezes, eu andando com ela nas ruas, aparece uma mulher com uma criança no colo pedindo dinheiro. E ela fala, nossa, essa mulher podia estar fazendo uma faxina. E eu pergunto, mãe, você abriria a porta da sua casa para essa moradora de rua fazer uma faxina? Porque quando é para pegar uma faxineira, você liga para Deus e o mundo para pegar referência. Então, quando a gente fala em moralidade, de fato não é santidade. Mas a nossa sociedade ela é hipócrita. Ela é hipócrita no sentido de que faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. E o Estado representa essa sociedade. A gente não tem investimentos no sistema carcerário. O Estado, a política não é de ressocialização, muito pelo contrário, o nosso sistema é punitivista. E quando a gente fala em moralidade, nós estamos dizendo que a administração pública que tem que dar o exemplo, ela busca pessoas que possam dar esse exemplo, né? Então, há quem diga que o crime é uma escolha. Tanto é que um dos requisitos da culpabilidade é a exigibilidade de conduta diversa, que é quando eu posso tomar a minha decisão em relação ao agir ou não agir. Então, a partir do momento em que eu violo um bem jurídico que é caro a todos, como, por exemplo, o homicídio dos próprios pais, isso fere a moralidade, considerando que ela praticou o crime em 2002 e a imagem dela ainda está na mídia. Guilherme de Pádua e Paula Tomás. O crime foi antes de 2000, né, nos idos de 1990, e até pouco tempo atrás, antes da morte dele, a história voltou à tona, inclusive com seriado. Então, a nossa sociedade ela não costuma esquecer. E o pré-julgamento, ele existe. Então, a gente só pode evoluir a partir do momento que o pensamento social evolui também. E, infelizmente, a gente tem um legislativo que não vê dessa forma, porque se você pegar projetos de lei para o sistema carcerário, a gente não observa projetos objetivando a ressocialização. A prova disso é que a gente tem um método alternativo de cumprimento de pena chamado APAC, que desde 2019 está instalada no DF, mas para começar a funcionar, né, são vários entraves. Então, seria um método de ressocialização alternativa, mas não há investimento, né? A preocupação com essa parte da sociedade ela é muito ínfima ainda. Poucos se preocupam com isso. Então, quando a gente fala em moralidade, o Estado ele pede a certidão de antecedentes criminais. Exatamente por quê? Porque ele quer saber como é que foi a sua conduta. Quando a gente olha o edital, ele fala em boa conduta. E ele exige que o indivíduo, quando ele vai se inscrever no concurso, ele escreva à mão se ele ainda responde, se ele já respondeu, se ele foi condenado, se ele foi absolvido por algum inquérito policial ou ação penal. Então, a gente observa aí que existe uma grande diferença entre quem está cumprindo a pena e quem cumpriu. Quem cumpriu já não tem mais nada a dever ao Estado. Só que o próprio STF, que vem com esse discurso, ele traz os maus antecedentes como eternos. O princípio que vincula, e isso já foi discutido e o STF bateve o martelo, os maus antecedentes é a perpetuidade. Então, você pode cumprir sua pena e 5 anos após você volta a ser primário, mas você não perde nunca mais seus maus antecedentes. Então, veja, por que o próprio STF não volta atrás, muda isso para permitir que as pessoas possam buscar ressocialização? Porque os maus antecedentes vão ficar gravados ali na ficha daquela pessoa. Então, eu acho que facilitar o caminho é mudar o próprio sistema, é mudar o próprio pensamento da legislação, né? Então, tudo bem, a gente precisa provar uma boa conduta. Como é que eu faço isso? Mostrando que se um dia eu fui condenado, eu cumpri minha pena, eu não devo mais nada para o Estado. Então, por que me exigir maus antecedentes? E aí a gente fala, mas existem cargos, tá? Mas quais cargos? A gente então vai ter que listar, como disse a doutora Adriele. Então a gente precisa sair do campo abstrato e para o campo concreto. Quais cargos exigem? Como é que vai ser esse edital? Porque esse edital mesmo de São Paulo, ele traz 4 crimes que impedem o candidato de tomar posse. Furto,
tráfico de drogas, crimes contra o patrimônio e improbidade administrativa. Só que, ao mesmo tempo, ele fala, além desses crimes, o candidato tem que comprovar boa conduta. A pergunta é, o que é boa conduta? Então, o grau de subjetivismo que o próprio julgador tem é muito grande. Né? Então, enquanto esse alto grau de subjetivismo existir, não vai ter segurança jurídica para a gente poder dizer, não, esse cargo pode, esse cargo não pode. Vai depender do julgador. Né? Porque, por exemplo, um analista de um tribunal, ele exerce um cargo que exige essa boa conduta, ele vai auxiliar um juiz. Ele não é o juiz, mas é ele quem vai auxiliar, ele que vai atender o público. Ele vai saber da minha vida, por exemplo, quando o meu advogado for despachar para conseguir ali uma liminar, conseguir uma decisão. Então, veja que, nessa perspectiva, eu entendo que esse generalismo ele abre muita brecha para não permitir que essa evolução ocorra. Né? A gente vai esbarrar nos maus antecedentes, a gente vai esbarrar em termos como boa conduta. Então, essa questão, de fato, da violação genérica trazida pela doutora Adriele é um grande empecilho para que a gente consiga ter êxito nessa evolução. Né? Enquanto a gente tiver um edital que traz expressões vagas como boa conduta, dizendo que precisa dos antecedentes, tira os antecedentes então. Deixa a pessoa que já cumpriu a pena ou está em regime aberto porque ela está aqui fora, fazer a prova. Elimina isso e a gente evolui. Mas enquanto a gente não mudar a legislação que veda a pessoa que tem maus antecedentes de praticar os atos efetivos da sua vida sem que isso reverbere contra ela, né? E a mesma coisa que a gente vai observar. Tudo bem, a Suzane assumiu o cargo, suponha. A pessoa, quando for atendida por ela, como é que ela vai reagir ao ver a Suzane mexendo com o processo dela? Né? Aquilo vai gerar um preconceito? Aquilo vai gerar algum tipo de estigma, de repulsa em relação àquela servidora? Ela vai ser tratada como uma servidora pública merece? Será que não vai chover de desacato? Será que a sociedade está preparada para isso? Então, eu acho que exige realmente um preparo, não só da sociedade, mas do Estado, porque por muitos anos não foi assim. E a quebra de paradigma, para mim, ela tem que decorrer primeiro da lei, e não é o que a lei permite. Né? A própria lei, ao falar dos maus antecedentes e o STF reafirmar que eles são eternos, é uma forma de embarrear o acesso ao concurso público. Então, eu mesmo, por exemplo, se já fui condenado, quantas chances eu perdi? Porque eu sabia que eu não poderia tomar posse naquele concurso. E agora eu vejo pessoas que estão sendo condenadas, sendo beneficiadas, e eu perdi um tempo da minha vida porque para mim não era dessa forma. Então eu vejo até uma quebra do princípio da isonomia. Né? Então, a partir do momento em que a lei muda, beleza, a gente tem o efeito ex nunc, ela vale dali para frente. O que aconteceu para trás não tem como mudar. Mas eu vou me sentir prejudicado se o que muda não é a lei, e sim uma decisão, e sim um posicionamento. Né? Então, eu acredito que a segurança jurídica ela fica maculada quando a gente fica se baseando em meros precedentes. Eu acredito que a mudança ela não tem que ser de uma decisão, e sim da própria sociedade como um todo, do legislativo, do executivo e do judiciário. Deixa eu voltar ainda com o doutor Marcílio. Doutor Marcílio, quer dizer, até agora, realmente o debate está ótimo, né? Eu acho que o doutor Marcílio, aliás, o doutor Anderson ainda não se deixou convencer pela doutora Adriele, e me parece que a doutora Adriele ela sacudiu ali a cabeça, concordando em alguns pontos com o doutor Anderson, mas vamos ver com ela daqui a pouquinho. Mas primeiro eu quero ouvir o senhor, principalmente quando o doutor Anderson coloca aqui ou seja, os maus antecedentes perpétuos, ou seja, a pessoa cumpriu a sua pena, mas se puxar ali a sua ficha, sai ali, né, o crime que cometeu, ou seja, os maus antecedentes. Mas o senhor fica à vontade para expor o que o senhor ainda extrai e nos traz como pensamento que nós estamos aqui debatendo. Claro. Bom, eu acho interessante porque esse caso, ele me faz algumas reflexões que o nosso sistema judiciário, ele por vezes ele se deixa influenciar em alguns casos específicos, assim, não o sistema judiciário, mas as pessoas se deixam influenciar pelo que elas veem na mídia e pelo que elas decidem acompanhar. Veja, por mais que seja um caso, né, não temos nem palavras para nominar, mas existem várias outras pessoas que também praticam crimes todos os dias. Então, nós podemos ter essa situação em vários outros casos, né? E aí, nós temos que também pensar o direito como ciência, como disse o doutor Anderson. Pensar uma mudança legislativa, pensar uma mudança de paradigma, começar
a ter mais objetividade no que seriam esses maus antecedentes, no que seria essa boa conduta, são caminhos interessantes. Dentro da Justiça do Trabalho, eu acho que nós encontramos uma luz para esse caso. Recentemente, né, assim, já tem um tempo, o TST ele decidiu que causa dano moral se o empregador, na hora de contratar um funcionário, solicitar, exigir dele como requisito para a contratação o fornecimento de certidão nada consta criminal. Isso causa dano moral. Então, a Justiça do Trabalho ela já vem se posicionando, e claro, estamos falando da esfera privada, mas a Justiça do Trabalho ela já vem se posicionando no sentido de que é ilegal. A partir do momento em que a pessoa possui ali os requisitos para se candidatar a uma determinada vaga de emprego, ela tem direito de ser tratada com isonomia. No âmbito do concurso público, claro, a pessoa vai passar a ser parte do Estado. O Estado é composto, né, de maneira ali orgânica por servidores públicos, então ela passa a ser uma parte do Estado. Mas é preciso entender também que houve ali um processo. Nesses precedentes que a gente citou mais cedo aqui, né, um dos pontos colocados ali é a necessidade de compatibilização do exercício da atividade com o cumprimento da pena, via consulta ali ao juiz de execução, para verificar horários, para verificar compatibilidade. E também é muito importante a gente ter em mente, nesse caso, a necessidade de que o crime cometido não seja propriamente um crime que vá de encontro àquela atividade. Por exemplo, nós temos crimes ambientais. São crimes que não são tão falados, mas são crimes igualmente graves. Nós estamos vivendo aqui em Brasília agora a seca. Imagina uma pessoa que, né, tacou fogo numa mata, provocou um incêndio, faz um concurso para um órgão que cuida exatamente... O IBAMA. Por um exemplo, um IBAMA, né, um órgão, uma secretaria de meio ambiente, alguma coisa assim. Isso sim é completamente incompatível, né? Uma pessoa que tem animais silvestres em casa, conhecido, né, criador de animais silvestres em casa, faz concurso com um órgão como, por exemplo, o IBAMA, a Secretaria de Meio Ambiente, um zoológico da vida, né? Então, isso aí sim são atividades que me parecem completamente incompatíveis. Agora, é preciso sim a gente esclarecer isso via legislação e quebrar um outro paradigma aí, doutor Anderson, que eu acho interessante também, que é o seguinte: o edital é a lei do concurso, mas o edital não é lei. A lei é maior que o edital. O edital ele deve se ater ao que está na lei. E em alguns momentos a gente observa que editais fogem da lei, criando requisitos que, na verdade, a lei não traz. Se nós olharmos, por exemplo, a lei, falando do caso em São Paulo, né? É a Lei 10.261, que é a lei que trata dos servidores públicos lá de São Paulo. Ela fala ter boa conduta, mas ela não fala de crimes. Os crimes que estão no edital, por exemplo, não estão na Lei 10.261. Então, de onde esse edital tirou isso? De onde veio essa previsão editalícia? E nós observamos que o posicionamento da Justiça Federal ele é no sentido de que edital é a lei do concurso, mas o edital não pode legislar. Então, o edital não pode criar um requisito que não está na lei, né? A lei é a Lei 10.261, uma lei que tem bastante semelhança com a 8.112, que é a lei federal, né? Se eu não tenho nenhum crime que impeça de ser servidor na lei dos servidores, então o edital no concurso para servidor não pode trazer essa restrição. Se a lei não trouxe essa restrição, o edital não pode trazer essa restrição. E aí a gente começa a caminhar para um ponto em que a gente observa que, quando ele coloca boa conduta, é uma avaliação subjetiva que deve levar em consideração o cargo para o qual aquele concurso está sendo realizado. É um concurso para um cargo, né, vou voltar no mesmo exemplo, é um concurso para um cargo da Secretaria de Meio Ambiente. Tá, como é que é a vida dessa pessoa? Não, é uma pessoa que fundou uma ONG para destruir o meio ambiente. Não, peraí, ela quer agora fazer um concurso para um cargo do meio ambiente, ela tinha uma ONG que era para destruir o meio ambiente? Para mim é incompatível, completamente incompatível. Verifica-se então a vida pregressa da pessoa nessa linha.
O que a vida pregressa dele tem em relação a esse cargo? Por que ele buscou esse cargo? Ele quer ser analista de um tribunal? Beleza. O que a vida pregressa dele diz que possa compatibilizar ou incompatibilizar? A ele a ser analista de um tribunal, a trabalhar, né, num banco, por exemplo. Então, esse ponto eu acho que o edital ele não pode legislar, ir além do que a própria lei. E aí, quando for feita essa avaliação de boa conduta do caso concreto, deve-se analisar o cargo para o qual está sendo feito aquele concurso que usa aquela lei. A Lei 8.112, por exemplo, no âmbito da Administração Pública Federal, ela é usada aqui na Praça dos Três Poderes inteira, legislativo, executivo, judiciário, todo mundo aqui é regido pela Lei 8.112, mas são atribuições diferentes. Então, nós temos aqui os ministérios, cada um deles com as suas funções, usam a 8.112, mas nós temos o Ministério de Minas e Energia e o Ministério da Saúde. O cara que fez um concurso para o Ministério da Saúde, será que é compatível o passado dele com aquilo ali? Se bem que agora tem o CNU, né, Walter? Então unificou. Sim. Mas é isso, as ideias são essas. Deixa eu voltar então com a doutora Adriele. Quer dizer, a palavra incompatibilidade, né? Ou seja, foi muito dita aqui, né? Ou seja, a Suzane, por exemplo, está prestando concurso, ou prestou concurso, está aguardando resultado do concurso que ela prestou no Tribunal de Justiça de São Paulo, o mesmo tribunal que a condenou pela prática do crime. Quer dizer, portanto, é um ponto. Como também nós já falamos alguns anos atrás, aqui mesmo na Rádio Justiça, de um candidato no concurso público para policial militar aqui da capital federal, mas que ele tinha cumprido pena, não sei qual foi o delito, mas foi criminal. E foi questionado pela Polícia Militar a incompatibilidade dele, de alguma forma, ingressar na Força Auxiliar. Como também tivemos aqui outros casos, né, de condenações, enfim, de crimes com homicídio, e as pessoas cumpriram suas penas, cada uma delas hoje de fora, cada um prestou concurso numa área e estão trabalhando de forma normal. Enfim, como é que a gente pode entender realmente, afinal de contas, pode ou não pode realmente uma pessoa que, de alguma forma, tem um passado, ou teve um passado, nessas palavras que nós colocamos aqui, antecedentes criminais, quer dizer, não foi transitado em julgado, ainda está respondendo, afinal, que conclusão a gente pode ter? Hoje a conclusão que nós temos, Walter, não pode se distanciar do que o Supremo Tribunal Federal definiu, chancelou no tema 1190. É uma interpretação da Constituição, uma interpretação do artigo 15, que trata justamente sobre a suspensão dos direitos políticos. O doutor Anderson trouxe a diferenciação entre os direitos políticos e sociais. Então, houve ali uma interpretação, e a interpretação do plenário do Supremo Tribunal Federal, ao meu ver, e pelo que diz a legislação, ela é vinculante. Então, disso nós não podemos nos distanciar. Lembrando que eu acredito que essa quebra, né, de paradigmas sociais, ela seja necessária, mas ela, em verdade, já começou. Antes da gente vir para cá, antes da gente tratar sobre esse assunto, no nosso dia a dia, a gente lida muito com questões penitenciárias, enquanto presidente da Comissão de Assuntos Penitenciários aqui da Seccional do Distrito Federal. E é importante nós lembrarmos que na nossa nova lei de licitações, e eu digo licitações porque hoje existe convênios entre o Estado, né, o Distrito Federal, entre o governo do Distrito Federal e empresas, justamente para poder ceder essas pessoas, para que essas pessoas sejam contratadas. Um desses convênios, desses acordos, foi o que eu citei no início, que é o Programa de Ressocialização de Sentenciados. Então, a gente já tem uma quebra de paradigma que, de certa forma, foi dado pela lei. Existe um decreto, inclusive, de 2023, que traz essa questão do edital prever cotas para as pessoas egressas, e entenda-se egressos nos termos da Lei de Execução Penal, como também aquelas pessoas que estão em livramento condicional, ou seja, não terminaram o cumprimento da pena, mas estão numa última etapa de cumprimento, apesar de não ser regime propriamente dito. A gente já tem vistas a esse sentido, mas, sendo breve e um pouco objetiva quanto à sua pergunta, de fato, nós não podemos nos distanciar do que entendeu, do que firmou o Supremo Tribunal Federal no RE 1.582.553, algo nesse sentido. Perdão se o número estiver incorreto, eu faço essa correção ao final.
Doutor Anderson, a doutora Adriele está citando, portanto, aí a decisão do Supremo. Eu fiz aqui um apanhado, não puxei aqui qual foi, enfim, o número, portanto, dessa decisão, que condenação criminal não impede a nomeação e posse de candidatos aprovados em concursos públicos, desde que não haja conflito de horário entre a jornada de trabalho e o regime de cumprimento da pena. Eu entendi assim, a pessoa foi condenada, está cumprindo pena, ou num regime semiaberto, vamos colocar dessa forma assim, ela passou no concurso, é nomeada, quer dizer, não há incompatibilidade, porque ela está liberada de tal hora a tal hora e volta, portanto, aí ao presídio. Quer dizer, é o que a doutora Adriele, me perdoe, doutora Adriele, só para a gente, de certa forma, ampliar aí este assunto, está nos dizendo, realmente, ou seja, mesmo a pessoa cumprindo pena, passando no concurso, não havendo incompatibilidade de pena, dela estar no presídio cumprindo pena e trabalhando, ela pode ser nomeada, é um direito dela? Bem, veja, o RE 1282553 traz exatamente esse requisito. Mas vocês conseguem assim, memorizar os números das razões? Eu fico fascinado. O doutor Anderson é bem melhor. Eu fico admirado realmente com essa inteligência dos senhores, né? No Supremo que eles são tão, desculpa interromper o doutor, mas há alguns processos no Supremo que eles são paradigmáticos. Às vezes não se tornam súmulas, às vezes não se tornam informativos de jurisprudência, mas eles são assuntos muito, muito importantes. E o doutor Anderson tem uma prática muito grande na advocacia, lida com isso aí diariamente, assim, com certeza. Como se estivesse na frente dele, não tem nada na frente dele. É o dia a dia dele. Só na memória. A linha que eu abri para poder lembrar o número, porque já me fugiu a memória, são tantos números, mas é louvável a capacidade do doutor Anderson de ter essas memorizações. Então, pode prosseguir, doutor Anderson. Essa decisão, inclusive, foi proferida pela relatoria do Alexandre de Moraes. Ele disse exatamente isso. Tem que ser observada a compatibilidade de horário e a compatibilidade com o cargo a ser exercido. Ou seja, o crime não pode ser incompatível com a função. E aí, mais uma vez, a gente volta para o edital, como foi trazido aqui pelo Dr. Marcílio. O edital fala que a pessoa não pode ter sido condenada pelo crime de furto, tráfico, improbidade administrativa e crimes contra a administração pública. Aí eu me pergunto, o que o tráfico tem a ver com isso? Porque o tráfico é um crime contra a segurança pública, o furto é um crime contra o patrimônio. E o crime de homicídio contra os pais é um crime contra a pessoa. Ela vai trabalhar com quem? Com o público, com pessoas. Ela é lotada numa vara de família. Como é que eu vou aferir essa incompatibilidade? Então, mais uma vez, o Supremo ele traz uma solução, mas ele gera um problema. Porque a partir do momento em que ele fala não seja o crime incompatível com o cargo, quem é que vai aferir essa incompatibilidade? É pelo objeto jurídico violado? É pelo fato do crime ser hediondo ou não? É pelo crime do fato gerar repercussão ou não? Ou seja, quem mata e aparece na mídia não pode assumir, mas se matou não apareceu, pode. Então, a gente não tem um critério válido para definir. Então, o caso dela não vai servir para o caso do outro. O rapaz que foi condenado por tráfico passou no concurso para a FUNAI. Tem compatibilidade? O Supremo disse, não tem. Foi essa decisão que originou esse RE. E aí, no caso da Suzane, vai ser o mesmo paradigma, porque o objeto jurídico é outro. Ela praticou crime contra a pessoa. E que pessoa? Pai e mãe. Gerou repercussão nacional. Esse rapaz da FUNAI ninguém ficou nem sabendo. Então, quais são os critérios para aferir essa incompatibilidade? Mais uma vez, o edital ele tem que se submeter ao que a administração pública determina. O STF é a administração pública. E a pergunta é, e essa subjetividade, como é que a gente resolve? Porque não adianta trazer uma decisão que resolve um lado. Eu sou totalmente a favor. Tem compatibilidade de horário? Tem sim que trabalhar. Seja na esfera pública ou privada. Se a pessoa está solta, ela está aqui, pode exercer os atos dela da vida civil, um desses atos é trabalhar para se manter a dignidade da pessoa humana. Mas a pergunta é, e a incompatibilidade que foi trazida? Como é que eu vou aferir isso? Aí o juiz pode dizer, pela certidão de antecedentes criminais, é pela investigação da vida pregressa, porque, veja, para eu me tornar juiz, eu não preciso ter, para eu não me tornar um juiz,
mesmo passando no concurso, eu não preciso ter cometido um crime. Na minha investigação de vida pregressa, pode-se constatar que eu fui usuário de drogas ou que eu tinha uma vida extremamente promíscua, isso me gerou uma repercussão midiática extremamente negativa. A minha vida pregressa vai me impedir de ingressar naquele cargo. Então, a investigação da vida pregressa é uma forma, sim, de um requisito objetivo para impedir a pessoa de entrar naquele cargo, de adentrar aquele cargo. Todavia, eu preciso. Limite. Qual é a incompatibilidade? Como eu vou definir essa incompatibilidade? Porque hoje, o que a gente tem para definir? A prática de um crime com trânsito em julgado de sentença penal condenatória. É essa incompatibilidade que existe hoje, é esse critério. Flexibilizou, tudo bem, mas a gente continua tendo a incompatibilidade. Mas agora qual vai ser o critério? Porque a decisão é clara. Não seja o crime incompatível com o cargo. Eu entendo, por exemplo, eu vou passar no concurso para a Secretaria de Educação para dar aula. E aí eu vou dar aula de química, sendo que a vida inteira eu mexi com tráfico. Aí tudo bem, incompatível. Eu não posso estar num laboratório com substâncias que eu posso ali manipular e ter envolvimento com um crime que eu já pratiquei antes. Eu até vejo uma ligação. Mas e os demais crimes, por exemplo, da Suzane? Homicídio e serviços no tribunal. É incompatível ou não é? É esse critério que me deixa pensativo em relação a esse obstáculo que a administração pública ela flexibiliza, mas ela acaba criando outro. Então vai depender mais uma vez do juiz que for julgar o mandado de segurança daquela pessoa, porque provavelmente a banca ela vai negar. Ela vai trazer ali, continuar trazendo a certidão de antecedentes criminais. Teve condenação, a banca negou. Vai entrar com mandado de segurança. Vai depender do juiz. Então, o caso da doutora Adriele não é o mesmo que o meu. Por que que ela vai entrar e eu não? Né? Ou então a gente praticou o mesmo fato penal, o mesmo fato criminoso, mas ela caiu na mão de um juiz garantista, que tem essa visão mais flexibilizada, ele vai dar posse para ela e eu vou perder minha posse. Aí a gente se barra na violação de um outro princípio constitucional, que é a isonomia. Enquanto a gente não tiver um critério claro, dizendo o que é a incompatibilidade, eu acredito que não adianta ter decisão do Supremo, não adianta o edital tentar ser mais objetivo, porque no final a gente vai ficar novamente no limbo. E um minuto, de onde é que tem que vir essa clareza? Do Legislativo. Eu acredito que o Legislativo ele tem que trazer, olha, o óbice para entrar no serviço público é esse. E ponto. Condenação, por exemplo, por crime hediondo. Né? Só que aí a gente volta para a lei de crimes hediondos. Será que os crimes que estão elencados lá, eles merecem ser hediondos? Será que essa lei ela tem crimes que não são e deveriam ser? Porque, por exemplo, você vem e fala que um homicídio qualificado é hediondo. Tá, mas eu matei uma pessoa. É crime hediondo? Sim. E a corrupção? Ela mata quantos? Ela tira quanto da saúde? Quanto da educação? Então, esse crime não é hediondo. Ele é contra a própria administração pública e não é hediondo. Então, o Legislativo ele tem que ter o quê? Um posicionamento mais firme para estabelecer critérios que não sejam discutíveis. Porque a partir do momento em que eu furto com um explosivo, que não é um crime contra a pessoa, cuja pena é 4 a 10 anos, é crime hediondo, eu pratico corrupção, que o crime é 2 a 12, lesa a administração pública e a coletividade, não é crime hediondo, como é que eu vou estabelecer esse critério? Aí a pessoa que praticou crime contra a administração pública vai poder tomar posse, porque o crime não é hediondo. Agora O assunto é excelente. Eu sei que a doutora Adriele está doidinha ali querendo falar, como também o doutor Marcílio. Mas vamos fazer o seguinte, é que eu já estou com o meu horário aqui já estrangulado. Nós vamos para o intervalo, mas nós vamos ter mais uma hora, viu? Doutora Adriele, doutor Marcílio, doutor Anderson. Nós saímos então para o intervalo, voltamos em instantes. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Bem, são agora 16 horas mais 2 minutos. Você está com a Rádio Justiça. O programa é o Justiça na Tarde. E hoje nós estamos aqui debatendo essa questão, né? A pessoa condenada por crime contra a vida, estando em liberdade mesmo sem ter concluído o cumprimento da pena. Se passar num concurso na área, principalmente do judiciário, tem direito
de assumir essa vaga. Esse aqui é o ponto, né? Mas o assunto já evoluiu, já tivemos uma hora aqui de um excelente debate. Estamos voltando e vamos entrar na segunda hora, portanto, desse debate, aqui com a nossa convidada, a doutora Adriele Maturino, que é advogada, especialista no direito penal e processual penal, como também com o doutor Anderson Costa, que é professor universitário, professor de concursos e também advogado criminalista, conselheiro da seccional da OAB-DF, e também conosco o doutor Marcílio Braz, advogado, mestre em Direito, professor universitário e também integra, membro da Comissão de Direito Militar da OAB aqui da nossa capital federal. E eu volto justamente com o senhor, depois de ter ouvido a doutora Adriele, como também o doutor Anderson, finalizando o primeiro bloco. Eu abro o primeiro bloco então com o senhor, o segundo bloco, aliás, com o senhor, doutor Marcílio, justamente ainda mantendo aí essa questão, né? Ou seja, a pessoa que de alguma forma prestou concurso, mas na condição de ter antecedentes criminais, de estar respondendo, portanto, aí a processo na justiça, de estar aguardando, portanto, aí a sentença, se vai ser condenado, se vai ser absolvido, e como também na liberdade condicional ali, né, podendo trabalhar fora do presídio, mas dormir, portanto, no cárcere, ou seja, no sistema prisional. Enfim, vamos então entrar aqui no segundo, na nossa segunda hora. O senhor fique à vontade, caso o senhor queira, de certa forma, arrematar assunto que nós trouxemos na primeira hora, mas é claro que a gente entra aqui no segundo ponto também, aqui onde a pergunta que realmente muita gente consegue fazer, é a pergunta campeã de todo mundo, é essa, né? Quem teve antecedente criminal pode fazer concurso, assumir cargo público. Foi o ponto que nós abrimos aqui, o debate que evoluiu, mas o senhor fica à vontade, caso o senhor queira também expor algo que já foi aqui pontuado, colocado, ou que o senhor queira abrir uma nova frente de debate, num debate aqui que nós estamos promovendo. Maravilha, Walter. Eu estava, durante o intervalo, refletindo ali uma frase que um professor meu me falou, e eu sempre repito essa frase para os alunos e acho que é interessante compartilhar também com os nossos ouvintes. Não solucione os problemas que você ainda não tem. Solucione quando você já tiver. Então, quem está nos ouvindo aí, que tem antecedentes criminais, que está pensando em fazer um concurso público, estude, faça e passe. Depois que você passar, que você tiver aprovado, aí você vai se preocupar em tomar posse, em ser, né, realmente ele entrar em exercício. E por que isso? Porque às vezes é um problema que a pessoa está imaginando, mas que às vezes ela pode conseguir uma decisão favorável no judiciário. Eminentemente essa questão vai ser judicializada. E isso não é um problema. Eu tenho a percepção de que a nossa ciência jurídica, ela é uma ciência social que ela vem para resolver problemas existentes. E a gente só faz uma lei depois que a gente já lidou muito com aquele problema. É uma novidade, por exemplo, agora a tornozeleira eletrônica, que mudou de alguns anos para cá completamente a forma em que se dá o regime aberto, o cumprimento de pena no regime aberto. De repente isso pode se compatibilizar com o exercício do cargo público e a pessoa sendo monitorada por uma tornozeleira eletrônica. Mas isso a gente só vai saber a partir do momento em que tivermos várias decisões nesse sentido. Então, se você está pensando, né, nos ouvindo aí, pensando em fazer um concurso público, né, se é o seu sonho de alguma maneira mudar de vida através do concurso público, faça o concurso, seja aprovado, estude bastante, mude de vida, né? Esqueça aquelas amizades antigas, seja aprovado no concurso e aí você vai buscar pleitear aí a sua vaga, se necessário for, no judiciário, né? É importante observar que às vezes, né, eu estava também com essa reflexão durante o intervalo, às vezes nós ficamos com conceitos abertos, mas que ao longo do tempo eles vão mudando. Por exemplo, dentro do direito administrativo, nós temos a ideia, que nós discutimos aqui o tempo todo, de moralidade administrativa. Isso vem da Lei 9784, ali, que é uma lei de 99. Isso, ao longo do tempo, vai mudar. Há um tempo atrás, eu sou filho de servidores públicos, cresci desde pequeno andando pelos ministérios aqui da Esplanada,
Há um tempo atrás, era uma conduta, se a gente pensar nos anos 80, 70, era antes da nossa Constituição atual, era uma conduta não tão reprovável alguém dar um lápis de cor para a criança e ela ficar ali no órgão ali o dia inteiro desenhando, né? Hoje isso talvez não seja aceito. Nós estamos em 2024, se passaram aí quase 50 anos. Mas nós ainda tínhamos aquele princípio da moralidade administrativa. Então, o que é moralidade administrativa em 1970 não é moralidade administrativa em 2024. E muito provavelmente não vai ser moralidade administrativa em 2054, em 2074. Mas a ideia por trás, ela é a mesma. Então, quando a gente fala de moralidade administrativa dentro da administração pública, a gente está tratando com uma ideia que ela vai mudar ao longo do tempo. A moral, ela tem uma tendência de mudar ao longo do tempo. E é preciso a gente avançar esse entendimento. A própria aplicação da legislação, ela muda ao longo do tempo. É por isso que a nossa Constituição ela é de 88, e ela é ainda uma Constituição extremamente atual, porque a forma como a gente interpreta ela é uma forma atualizada, né? Quando nós falamos, por exemplo, do sigilo de correspondência, hoje em dia quase ninguém mais manda carta, né? Mas as pessoas mandam WhatsApp, mandam e-mail, então a gente adapta um sigilo que foi pensado para carta, a gente adapta ele para o meio eletrônico. A mesma coisa a gente pode fazer quando a gente fala de moralidade. Pensar conceitos do que era moral há um tempo e transmutar isso, trazer isso para o que é moral hoje. Numa era digital em que a gente está na internet, e que a vida digital é uma vida que tem relevância jurídica, então eu acho que talvez o caminho para isso seja a gente começar a pensar a atualização desses conceitos. Deixar os conceitos lá, mas atualizá-los a partir de uma interpretação judicial. Perfeito. Doutora Adriele, um edital de concurso, ele pode, de certa forma, ser questionado? Tipo assim, já que os senhores foram muito claros, né, nessa questão da pessoa, de alguma forma, se inscrever num concurso. Dizer, mas eu quero me inscrever, eu quero ter a certeza que na minha condição de estar respondendo criminalmente um delito, de estar aguardando uma sentença, de não ter bons antecedentes, mas pelo que foi dito aqui, eu posso me inscrever. Agora, eu posso de alguma forma, ou posso exigir no edital, quem está promovendo, portanto, o concurso, que no edital coloque ali dúvidas, eu escrevo, minha dúvida é essa, eu posso me inscrever, minha condição é essa, assim, 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 assim. Eu tenho alguma garantia, se eu vier a ser aprovado, enfim, na condição de ser nomeado e assumir nessa condição, porque fica muito subjetivo. A pessoa, quer dizer, poder pode, depois lá na frente a gente vai ver se você assume ou não. Aí eu não tenho realmente a garantia. Me falta, portanto, esse direito. E aí, doutora Adriele? Walter, essa questão primeiramente do questionamento do edital é plenamente possível. Hoje nós temos um entendimento mais que pacificado que o Poder Judiciário ele não pode substituir a banca examinadora, isso é um fato, isso é um entendimento que se encontra consolidado, mas que ele deve sim analisar as normas editalícias de um ponto de vista da legalidade e da proporcionalidade. Então, a partir do momento que nós temos uma disposição em um edital de concurso público que venha violar tanto a lei, e eu digo lei enquanto todos os atos normativos e a Constituição Federal de 1988, se essa norma editalícia violar a proporcionalidade, o Poder Judiciário pode revisar esse ato e pode anular esse ato, determinando providências que sejam cabíveis ao caso concreto. Hoje, nós temos um contato um pouco até mais facilitado e mais rápido entre as pessoas que se candidatam a prestar um concurso público e a própria banca examinadora através de contatos telefônicos, meios digitais, meios de comunicação. Mas eu não acredito, Walter, que nós teríamos, por exemplo, uma resposta
da banca examinadora, ou da banca contratada, no seguinte sentido: existe uma pergunta que é controvertida entre jurisprudência, doutrina, enfim, entre ali os atores do Estado, sendo respondida de forma tão direta a ponto de gerar um direito. Mas nós entendemos que a partir do momento que a banca, por exemplo, venha a afirmar, ela deve cumprir com o seu compromisso firmado com aquele candidato, que de fato ele poderá assumir o cargo público, se assim ela responder no eventual questionamento. Eu digo isso por uma orientação muito básica, que é da segurança jurídica, que é da boa-fé, é o princípio da confiança que rege a sociedade. A partir do momento que você tem uma banca examinadora contratada para realizar um determinado concurso público, ela te afirma que você vai ter aquele direito garantido, independentemente da controvérsia atual, aquele direito pode ser exigido judicialmente, se de fato ele for compatível, inclusive, com as normas já existentes. Porque também a gente não poderia admitir que a banca respondesse afirmativamente a uma questão que o judiciário, por exemplo, entenda que viole uma norma cogente de ordem pública, algo que não pode ser ali remodelado ao caso concreto, relativizado de certa forma. Então, nós teríamos sim essa possibilidade, mas sempre à vistas desses nortes. Primeiro a Constituição, depois as legislações infraconstitucionais. Aqui eu também faço um adendo que me deixei de fora nas minhas falas anteriores, os compromissos internacionais que o Brasil mantém com o mundo afora, as regras de Mandela, que traz toda essa questão, trazendo especificamente para o nosso tema, as regras de Mandela que disciplinam sobre os direitos das pessoas privadas de liberdade. Então, a gente teria que fazer essa análise sempre a partir do caso concreto. E eu acredito que essa seja a chave aqui hoje. Eu não percebo entre os colegas que há, por exemplo, uma divergência na questão da admissão da pessoa condenada a tomar posse em um concurso público. No entanto, a gente tem que se voltar ao caso concreto e, partindo das falas do Dr. Anderson, você, Walter, comentou no início que eu estava, digamos que, concordando, e, de fato, as preocupações dele são relevantes, mas ele trouxe na fala dele, ele trouxe na fala dele uma solução que, para mim, ao menos, me parece um primeiro passo, que é a questão da análise da vida pregressa. Nós temos hoje, nos concursos da magistratura, da promotoria, de justiça, a terceira fase do concurso, que analisa a questão da vida pregressa. A partir do momento que a banca examinadora, contratada por aquele ente, por aquele órgão, ela identifica que há ali uma peculiaridade da vida pregressa daquela pessoa que é incompatível com a atividade que ela vai exercer, o candidato está automaticamente eliminado. Essa eliminação, por óbvio, se abusiva, se desproporcional, pode e deve ser submetida ao judiciário. Eu não estou aqui incentivando a judicialização das matérias, mas a gente tem que lembrar que a gente tem como direito fundamental que nenhuma ameaça ou lesão ao direito vai se furtar do crivo do Poder Judiciário. Então, a gente pode submeter a questão. Eu vejo o que o Dr. Anderson trouxe como uma potencial solução. Por que não estabelecer nos concursos públicos uma fase que vai se dedicar à análise da vida pregressa daquela pessoa, que a banca examinadora terá que necessariamente fazer de forma motivada e fundamentada para verificar se há alguma peculiaridade do caso concreto e ou eventual incompatibilidade com a função que aquela pessoa exercerá. Eu vejo nas palavras do Dr. Anderson, eu vejo nas contribuições do Dr. Marcílio, na verdade, disposições, argumentos, fundamentos que convergem para uma solução. E isso certamente me agrada bastante, porque o debate, como é dito desde o início, é uma temática sensível, é um debate espinhoso e que vai afetar a vida de muitas pessoas. Mas, trazendo e finalizando para poder te responder, a gente não tem muito no direito como fugir da análise subjetiva. Por muitas vezes nós conseguimos estabelecer critérios objetivos, mas nesse caso eu acredito que a gente vai ter que, com o tempo, amadurecer as ideias, evoluir com os nossos conceitos, com os nossos critérios, para que a gente possa se aproximar de, digamos assim, de uma objetividade. Mas eu acredito que jamais alcançaremos, porque sempre estaremos lidando com um caso concreto. E como o Dr. Anderson trouxe à medida do debate, durante o debate,
um caso concreto diferencia-se totalmente do outro, ainda que a gente tenha, inclusive, por exemplo, uma mesma imputação de delito, um delito idêntico, um delito equivalente similar. Há no direito, como um todo, na ciência jurídica, doutor Marcílio, como bem trouxe, um subjetivismo inerente. Então, eu acredito que quanto mais a gente conseguir, enfim, fomentar esses debates, a gente consegue olhar um pouco mais adiante e, quem sabe, alçar ali, digamos que voos mais altos para uma solução definitiva. Pois não. Doutor Anderson, vida pregressa. Eu fiquei à vontade que eu acho que eu queira responder tanto a doutora Adriele como também ao doutor Marcílio, o que eles pontuaram, eu fiquei à vontade. Mas a minha questão é justamente essa, vida pregressa, ou seja, quando se investiga a vida pregressa de alguém que, de alguma forma, está já caminhando nas fases de um concurso, como foi citado aqui, né, para magistratura, Ministério Público, como também para ser delegado de polícia ou então um policial. Quer dizer, o que se leva em conta, né? Ou seja, vamos conversar com o vizinho para ver como é que era essa pessoa aqui. Era barulhento, botava o som alto, enfim, era uma pessoa que incomodava muito aqui a vizinhança. Uma informação como essa pode prejudicar alguém que de alguma forma pretende ter, portanto, uma carreira de Estado? Ou então chega numa outra pessoa e que diz, não, era uma pessoa que tinha os seus problemas, era uma pessoa boa, educada. Quer dizer, aí tem que dosar para saber como é que, né, um falou mal, o outro falou bem. E aí, como é que se chega, portanto, a uma conclusão? Porque quando se fala em vida pregressa, parece ser simples assim, mas define a vida de uma pessoa, né, em termos de carreira. Walter, eu penso o seguinte, nós convivemos em sociedade. O meu direito, ele termina quando começa o seu. Né? Tanto é que o direito penal ele é regido pelo princípio da alteridade. Da minha vida eu faço o que eu quiser, desde que isso não influencie negativamente na sua. Tanto é que quando a gente vai analisar os crimes, se pune aquilo que eu faço com o outro, não aquilo que eu faço comigo. Mas aquilo que eu faço comigo, diante do princípio da moralidade, pode sim gerar uma repercussão negativa. Por exemplo, a prostituição. Eu costumo muito falar isso em sala de aula para os meus alunos. Meu corpo, minhas regras. Se eu quiser, eu posso me prostituir? Posso, não é crime. Mas moralmente isso é bem visto? Frequentar casas de swing totalmente, o tempo todo, com vários relacionamentos, e eu vou julgar um caso de família? Então, assim, eu acredito que a sua conduta, a sua ética, a sua moral, ela é sim construída. Nós temos uma reputação, uma imagem. E é essa imagem que a administração pública quer saber qual é para que você faça parte do seu quadro, né? Então, assim, eu penso que uma pessoa que ela foi dada a uma vida de luxúria, a uma vida de excessos, né? Uma vida de desrespeito ao próximo, não falo nem em crimes, eu falo em desrespeitar. Eu vivo num condomínio e o tempo todo tem escândalos, ao ponto de eu ser expulso daquele condomínio. As pessoas, elas não suportam conviver comigo. Eu não cometi crime nenhum, mas eu atazanei a vida de todo mundo. Então, não é um ou outro que vai trazer aquela imagem. São pessoas da minha família, são pessoas que conviveram e convivem comigo que vão falar sobre isso, né? Tanto é que quando a gente vai buscar um emprego, é muito comum a gente buscar uma referência e pedir para que ela emita uma carta de emprego. Para que ela possa convencer o meu novo empregador, suposto, né, futuro empregador, de que eu tenho sim condições de estar naquela empresa e que eu vou somar, eu vou agregar. A gente costuma dizer que a gente quer estar do lado de quem agrega, de quem soma, não de quem subtrai, não de quem mente, não de quem não age de acordo com os princípios que a sociedade julga como princípios caros, né? Então, eu acredito que essa questão da vida pregressa, ela envolve o indivíduo perante a sociedade com quem ele convive, não só com os vizinhos, mas quem é essa pessoa no trabalho, quem é essa pessoa na família, quem é essa pessoa naquela coletividade, quem é essa pessoa nos eventos sociais. Então, essa investigação ela serve para isso, para construir essa imagem, essa reputação. É muito comum a gente saber quem é uma pessoa e nunca ter conversado com ela. Mas você sabe qual a fama dela, qual a imagem dela, né? Então, a imagem, ela diz respeito à possibilidade daquela pessoa vir ou não estar nos quadros da administração pública. Afinal de contas, ela vai servir o público. Infelizmente, a gente tem muitos servidores hoje que eles não estão preocupados com o serviço. Eles não amam o que fazem.
Eles vão por causa do dinheiro, da estabilidade. E aí você é maltratado no órgão público. Né, um servidor que está lá de mau humor, que não gosta de trabalhar com o público, mas por conta da estabilidade acabou fazendo concurso. E ele distrata as pessoas. Então, infelizmente, é uma realidade. E se essa investigação, né, aquela pessoa extremamente antissocial, como é que ela vai trabalhar num balcão? Como é que ela vai recepcionar pessoas? Então, eu acho que essa imagem ela é um pressuposto. E eu acho que o crime por si só ele não é indicativo. Eu posso, por exemplo, numa festa me exceder, acabar bebendo e, infelizmente, eu peguei o carro, não atropelei ninguém. Mas eu dirigi alcoolizado, eu cometi um crime. Isso vai me impedir de estar na administração pública, um único erro que eu cometi? Então, eu acredito, como a gente conversou aqui, a doutora Adriele muito bem falou, é analisar a vida, a imagem. Quem é essa pessoa que quer fazer parte da administração pública? Quem é essa pessoa enquanto familiar? Quem é essa pessoa enquanto colega de trabalho? Né? E uma coisa que foi dita pelo Dr. Marcílio, que eu acho muito interessante pontuar, é o seguinte. Se eu quero fazer parte da administração pública, eu preciso saber quais são as regras antes mesmo de eu me aventurar. Então, eu não consigo, como uma pessoa ansiosa que sou, fazer algo sem saber se aquilo vai dar certo ou não. Então, eu tenho muito medo de arriscar sem saber se a administração pública vai me aceitar. Por isso que o edital, para mim, ele é importante. Porque a partir do momento em que ele fala que os meus maus antecedentes são um empecilho, eu coloco meu sonho na vida de outra pessoa, porque é um juiz que vai decidir se eu faço ou não parte. Né? Então, quando o edital ele me diz, se você tem maus antecedentes, não faça o concurso, porque é isso que eu entendo quando está escrito, eu acho muito temeroso eu desafiar, né, a administração pública entrando com mandado de segurança para questionar a validade daquele edital, do que olhar o edital e lá está dizendo, vamos investigar a sua vida pregressa. Mesmo que haja um crime, a gente vai averiguar no caso concreto a incompatibilidade e trazer exemplos. Né? Como, por exemplo, você vai fazer um concurso para o IBAMA, exemplo de casos de vida pregressa que podem inviabilizar a prática do concurso, condenação por maus tratos a animais, desmatamento, né, poluição. Eu já sei que eu não posso fazer e que a chance de eu brigar com a administração pública depois é ínfima de eu ter êxito, porque ali está claro. Eu acho que assim, a gente que trabalha com direito penal, a gente trabalha com o que está escrito. Né? A gente é muito garantista, pelo menos eu sou. Então, quando eu tenho a lei dizendo que aquela conduta é tipificada, eu sei o que o meu cliente pode ou não fazer. Agora, quando a lei ela abre muita brecha para deixar na mão de alguém que vai julgar aquela conduta, isso meio que me assusta, porque a segurança jurídica ela fica fragilizada. Né? Então, eu penso que o edital ele tinha que ser mais claro, sim. Ele tinha que ter essa peculiaridade, né, de ver caso a caso. No caso de uma condenação criminal, porque um crime não define uma pessoa. Por exemplo, a gente está falando de crimes. A Suzane matou os pais. Por quê? O motivo até hoje não ficou muito claro. Uns dizem que foi por um motivo, relacionamentos, enfim. Outros dizem que foi por causa de herança. E eu tenho o cara que matou o estuprador do filho. O júri condenou. Os dois foram condenados por homicídio. Só que se eu pergunto para a sociedade, você faria a mesma coisa que esse cara que matou o estuprador fez? Muitos vão dizer, eu faria. Se você pergunta, você faria o que a Suzane fez? Muitos vão dizer, jamais. Então, assim, cada caso é um caso, ainda que o crime seja o mesmo. Né? E tem uma outra coisa que eu acho muito importante pontuar, é que quando a gente está verificando a vida de uma pessoa, tudo que ela viveu até ali deve ser considerado. Quem é aquela pessoa? Ela nasceu no mundo do crime? Quem era o pai, quem era a mãe? Ela viveu na favela? Ela viveu num mundo de luxo? Porque isso define o ambiente com quem ela convive, onde ela vive e como ela tem que aprender a sobreviver. Né? Quando, por exemplo, uma pessoa vem me pedir dinheiro na rua e eu vejo que é uma pessoa que vai comprar droga, ela vai comprar bebida alcoólica. Às vezes eu fico olhando e acabo dando. Por quê? Porque aquela pessoa ela vai dormir ao relento. Aquela pessoa ela vai pegar a janta dela no saco de lixo. Eu não vivo aquela experiência, então não posso julgá-la. Então, para uma pessoa dessa chegar a um concurso público, mesmo que antes ela tenha cometido um crime, isso é uma vitória enorme. Agora, aquela pessoa que teve tudo, estudou nos melhores colégios, e aí queima o índio que está dormindo na rua, será que é uma questão que a gente não deve levar, não deve pontuar para saber se aquela pessoa ela teve os princípios, ela teve educação,
ela esteve dentro da nossa coletividade para poder fazer parte da administração. Então, mais uma vez, eu volto, cada caso é um caso, né? Para mim, o crime não define a pessoa. O que define é quem ela é. E para a gente saber como ela é, tem que ter uma investigação e considerar os maus antecedentes como único ponto para impedir o acesso não é o ideal, né? Vida pregressa hoje, não é, ainda mantendo esse tema, doutor Marcílio, quer dizer, com o advento das redes sociais, hoje a pessoa, a partir do instante que ela deu o primeiro sorriso, deu o primeiro choro, a vida dela já está ali, já sendo registrada, né? Até a fase em que ela chega, portanto, a prestar um concurso enfim, nesse tipo de concurso em que a vida pregressa da pessoa é, portanto, levantada. Quer dizer, isso havendo essa modernidade, portanto, presente, quer dizer, as pessoas que de alguma forma decidem na sua vida, quero ser X, e sabe que querendo e passando, portanto, nas provas, automaticamente vai ter a sua vida pregressa, de certa forma, buscada. Quer dizer, o que eu quero perguntar ao senhor? A partir da chegada, portanto, das redes sociais, é importante que as pessoas cuidem melhor, como foi dito aqui pelo doutor Anderson, como também foi dito pela doutora Adriele, cuidem bem, portanto, do seu passado, para que no futuro você não venha a ter e a sofrer gravíssimos prejuízos, principalmente um em que ela passou em tudo, mas a vida pregressa derrubou, portanto, de um concurso público. Como é que o senhor vê esse aspecto? Bom, é um excelente questionamento, né? Eu estava discutindo com um colega meu há um tempo atrás, porque eu sou da geração que tinha curso de informática no colégio, né? A gente ainda está novo, né? Porque antigamente a gente tinha curso de datilografia. E aí eu estava me lembrando que um professor de informática que eu tive na época do colégio, ele sempre falava, não acredite em nada do que você vê na internet. Tudo isso aí é mentira. E isso, entre aspas, mudou de forma. Porque hoje a nossa vida está na internet, né? Muitas vezes o que está na internet continua sendo, muitas informações continuam não sendo verdadeiras, mas a nossa vida, a nossa presença digital hoje, ela é cada vez mais constante e isso é juridicamente relevante. Esse é o ponto central, né? O que você escreve na internet hoje, o que você posta na internet hoje, isso é juridicamente relevante, né? Hoje em dia, nós não estamos mais no começo dos anos 2000. Né? Hoje em dia, nós estamos em 2024 e o que você escreve, o que você posta, é considerado, é como se fosse uma declaração formal que você está fazendo sobre um determinado assunto. E sim, a investigação social, ela pode solicitar, por exemplo, que você forneça qual é o seu Instagram, qual é o seu Facebook, qual é a sua rede social em geral. Ela pode solicitar que isso seja fornecido para que ela faça essa investigação, não apenas o seu endereço físico, né? Isso pode gerar a eliminação do candidato? Pode. Se for verificado ali desvios ali de comportamentos, ou pior, se a pessoa omitir uma rede social, eu não tenho, ou der a rede social errada, ela pode inclusive ser eliminada do concurso público. E outro ponto que é muito interessante também da gente ter noção em relação a isso. Quando a gente trata hoje da prestação de uma informação em um concurso público, isso pode se caracterizar, se for feito de forma falsa, o crime é um crime isso, né? Então, falsidade ideológica pode se caracterizar se você, por exemplo, na hora do concurso, coloca lá o seu @ errado, né? Não tenho rede social. Essa omissão dentro do concurso público, ela pode, inclusive, caracterizar crime. Então, eu sempre alerto aos meus alunos, né? O pessoal que me segue aí nas redes também, tenha cuidado com o que você posta em relação a aquilo representar, de alguma maneira, uma violação do direito de alguém, ou uma ofensa a alguém, ou até algo que possa desabonar a sua conduta, né? Infelizmente, hoje, algumas pessoas têm orgulho, né, de comportamentos reprováveis, né, e postam isso na rede social. E sim, isso pode parar na investigação de vida pregressa,
isso pode atrapalhar num concurso público, isso pode ser extraído para comprovação de delitos. Tá? Recentemente nós vimos um caso aqui, vou falar só por alto, né? Mas em que uma pessoa obteve liberdade provisória, fez uma postagem pouco tempo depois e perdeu a liberdade provisória por uma postagem em rede social. Então, isso pode acontecer, né? Então, é preciso que a gente tenha cuidado com o que a gente escreve, com o que a gente se posiciona. Eu sempre que eu falo é sobre os casos em teoria, né, em tese, porque a gente realmente tem que ter essa responsabilidade. A presunção de inocência de todo mundo, claro, obviamente, mas tendo sempre esse cuidado, essa cautela. Doutora André, a senhora quer arrematar esse assunto? Com certeza, Walter. Eu sou uma ótima baiana, e baiano já gosta de falar e já gosta de debater. Para o rádio é perfeito. Não, com toda certeza. Mas um pouquinho do que o doutor Marcílio falava e o doutor Anderson também, nós temos aqui, em verdade, na nossa vida em sociedade, um pacto social. Isso está nos ensinamentos, e os estudantes que estiverem me ouvindo sabem que a gente aprende em ciência política, filosofia do direito, sociologia do direito, que inclusive são matérias muito importantes para concurso, têm sido cada vez mais inseridos em editais, mas que a gente tem esse pacto social de uma responsabilidade social. À medida que a gente tem uma vida digital, a gente tem um comportamento, a gente tem que entender que o nosso direito, como o doutor Anderson falou, ele termina a partir do momento que ele repercute no direito de outra pessoa. No ordenamento jurídico, hoje, nós não temos o que se falar em direitos fundamentais, digamos assim, absolutos, né? Eles não imperam a qualquer custo. A partir do momento que a minha liberdade de expressão, por exemplo, afeta a vida, intimidade, privacidade, honra de outra pessoa, eu tenho que ser sancionada, não necessariamente pelo direito penal, mas a gente tem outros direitos sancionadores no nosso ordenamento. Mas isso faz parte de um pacto social que, se o doutor Anderson é muito bom com memórias em relação a números e julgados, eu digo que o doutor Marcílio é muito bom com frases e orientações que recebeu aí durante toda a sua vida, porque toda vez ele recupera algo que foi dito outrora. E é com nesse sentido que eu vou recuperar também algo que todos nós, enquanto criança, nós ouvimos em algum dado momento da nossa vida. Cada um faz a sua parte por um mundo melhor. E isso, à medida que a gente vai evoluindo, que a gente vai se desenvolvendo, que a gente vai tomando forma, tomando consciência das nossas atitudes, que a gente alcança ali a idade da juventude, adolescência, vida adulta e até mesmo as idades mais avançadas, nós conseguimos perceber que as nossas atitudes, os nossos comportamentos, eles sempre repercutem em sociedade. E eu acredito que essa questão da vida pregressa vem justamente nesse sentido. Inserir no edital a possibilidade de se analisar a vida pregressa enquanto uma fase classificatória é trazer a segurança de que aquelas pessoas realmente vão ser analisadas de acordo com os seus comportamentos sociais, a partir da responsabilidade social que tem para com os outros. E, por mais subjetivo que seja, por mais que a gente consiga um critério objetivo aqui e acolá, é necessário que a administração pública comece a pensar em soluções para que esse caso, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, não vire uma problemática. Porque tem potencial de ser, como o doutor Anderson trouxe. E aquelas pessoas que outrora fizeram o concurso público e foram impedidos de tomar posse justamente porque tem uma condenação. Como ficam essas pessoas? A gente sabe que na legislação a gente tem procedimentos de modulação de efeitos, então a partir do momento que a Suprema Corte decide um tema, digamos que vinculante, ela pode, a partir de um determinado quórum, modular esses efeitos para que a decisão repercuta só dali para frente. Mas a gente precisa começar a trabalhar com uma ideia de que cada um faz a sua parte, não é só um ensinamento que os adultos falam às suas crianças. É um ensinamento que a gente tem que levar para todo o Estado, para toda a estrutura estatal e para toda a sociedade. É eu, como indivíduo, que tenho que ter responsabilidade social, eu tenho que, de fato, ver os meus limites. É o judiciário que tem que ver os seus próprios limites, analisar as suas próprias funções. É o legislativo que tem que acompanhar essa... E toda hora eu tenho repetido essa
essa palavra, apesar de eu não ser muito apegada a ela, evolução da sociedade. O legislativo, ele por muitas vezes, ele infelizmente se omite em determinadas questões vinculadas a direitos fundamentais. O Supremo, recentemente, inclusive na DO 26, julgou a questão da prática da homofobia enquanto crime, porque até pouco tempo, quer dizer, ainda não temos, né, de fato, ali uma legislação específica que proteja, por exemplo, um grupo vulnerável, que é a população LGBTQIAPN+. Precisou a Suprema Corte, o Poder Judiciário, o guardião da Constituição, interpretar a Constituição e conseguir preencher uma lacuna de omissão injustificada do Congresso. Então, nesses casos, se a gente não tem essa concepção de limites, a gente acaba que extrapola. Mas será que a solução é que simplesmente cruzar os braços? O Judiciário, vendo tudo acontecer, uma legislação que tem imposto uma vedação absoluta de forma genérica, tem que cruzar os braços e esperar o Legislativo se manifestar? Pode ele se insurgir na pessoa do legislador, na pessoa do administrador do Poder Executivo e, de fato, ali firmar um entendimento em os seus julgados que repercutam nessas esferas? Eu acredito que toda essa discussão ela é necessária para que a gente chame a atenção, principalmente dos poderes, para uma problemática que ela existe e que ela precisa ser resolvida. A vida pregressa, de fato, há ali um campo muito subjetivo de análise, mas que já é uma prática corriqueira, já é um procedimento existente em inúmeros concursos, como nós já citamos anteriormente, Ministério Público e Magistratura, e que pode e que deve ser adaptado aos demais editais. Apenas há uma ressalva aqui, Walter, sem, de fato, produzir nenhuma crítica, mas, por óbvio, nós mexeremos ali em muitas verbas, em muitos bolsos, mas lembrando sempre que isso é em prol da sociedade, isso é em prol do próprio Estado. Então, nós devemos, sim, nos atentar a essa matéria e analisarmos com muita cautela esse tema. A senhora falou em bolso e eu quero trazer para dentro também dessa discussão, acho que não pode fugir, acho que está dentro desse campo aí, da questão que nós estamos abordando, da vida pregressa, o nada consta do Serasa. Quer dizer, no concurso público, pode ser exigido, doutor Anderson? É uma questão de consumidor, mas com certeza, eu acho que cabe no tema aqui a questão. Bem, eu costumo dizer que a gente não pode deixar de lado um dito popular que diz: meu passado me condena. Né? E isso cabe muito bem quando a gente fala em investigação da vida pregressa. E quando eu falo em investigação da vida pregressa, não é a vida criminal, é a vida do indivíduo. Ah, social. É a vida social. Então, veja, como eu falei, eu quero saber quem é esse indivíduo na família, no trabalho e na sociedade. Se ele é um cara que faz compras e não honra seus compromissos, ele acaba tendo a sua imagem manchada, né? Ele tem ali a sua reputação questionada. Então, a gente observa que a investigação da vida pregressa, ela abarca não só a área criminal, mas ela abarca a vida do indivíduo enquanto indivíduo perante uma sociedade. E a gente não vive só do direito penal, né? A gente tem, sim, a questão da relação consumerista, a gente tem a questão tributária, cada um tem que pagar os seus impostos, tem que estar bem diante, né, da fazenda, diante do próprio Estado. Então, se eu sou um cara que não honro, tenho várias execuções fiscais, eu não honro meu compromisso perante as empresas com quem eu faço contratos e não vou lá e pago com a minha obrigação, isso vai repercutir negativamente. Então, pode sim refletir diante da posse em um cargo público, né? E uma fala bem interessante da doutora Adriele foi em relação à questão do judiciário, executivo, do judiciário se manter omisso diante da postura do legislativo. Tudo nasce da Constituição, né? E o artigo 2º ele fala: os poderes devem ser harmônicos e independentes entre si. Muitas vezes a gente não vê essa harmonia acontecer. Então a própria Constituição está em descompasso. Um exemplo, quando a gente fala em evolução social, é tudo muito lindo. A gente saiu da carta para o e-mail, a gente saiu do telefone para o WhatsApp, né? A gente saiu das fotolog, das fotografias com câmera para o Instagram. Só que quando a gente vem para a repercussão criminal, a gente não está evoluindo, a gente está retrocedendo. Ao ponto de que, hoje, por exemplo, um feminicídio, que é um homicídio qualificado por matar a mulher em situação, né, de discriminação, preconceito ou violência doméstica ou familiar contra a mulher, a pena é reclusão de 12 a 30 anos. Querem aumentar para 40. Não querem um feminicida ressocializado, querem prender ele mais tempo.
A gente teve um projeto de lei que foi oferecido, inclusive, pelo nosso legislativo, querendo transformar a mulher que aborta em decorrência do estupro que ela sofreu numa criminosa, para responder por um crime cuja pena equipara-se ao homicídio. Então, se a gente pergunta socialmente como é que a sociedade encontra o criminoso, ela quer que ele fique longe, não se evolui. A gente veio de um período em que fazia-se justiça com as próprias mãos. A pena de morte era a pena capital. A gente matava o povo enforcado, com tiro, na fogueira, afogado, enfim. A gente lutou e muito sangue foi derramado para isso mudar. Só que hoje, quando você vai para as redes sociais que tem um crime que choca a sociedade, a primeira coisa que a sociedade pede: cadê a pena de morte? Cadê a prisão perpétua? E quando a gente fala em servidor público, ele vai servir a essa sociedade que está pedindo, né, clamando pela pena de morte. Então, assim, isso não pode ficar totalmente alijado do que a gente está discutindo, até porque o legislativo ele é constituído pelas pessoas que votam nesses indivíduos que vão defender exatamente um interesse contrário a essa evolução. Né? Bandido bom é bandido morto. Eu ouço muito falar isso, desde pequeno. Então, a sociedade, pelo menos uma grande parte dela, não concorda que o bandido ele tem as facilidades para poder se reingressar no sistema, para fazer o concurso e tomar posse e tomar o lugar de uma pessoa que também está estudando e nunca cometeu um crime, não vai ter, vai concorrer com aquela pessoa, né? E veja, eu sou pobre, eu vim de uma condição mais baixa, eu não consegui estudar num colégio bom, eu não tive patrimônio. Aquele condenado criminal teve, ele aproveitou parte da vida, mas resolveu fazer besteira e foi condenado. Mal ou bem, ele tem uma facilidade de acesso ao serviço público pelo estudo maior que a minha. E a pergunta é justo? É proporcional? É razoável? Então, quando a gente está diante do fenômeno criminológico, as pessoas, a primeira coisa que elas perguntam é: e a vítima, ela concorda? Né? Então, assim, é muito bonito no papel falar em evolução, falar que a gente tem que olhar o caso do ex-condenado, mas a sociedade, grande parte dela não está preparada para isso. Ainda ela está presa ao famoso meu passado me condena. Eu não sei se a doutora estava querendo... Eu ia pedir o comentário de 1 minuto no máximo para a gente conseguir aqui fomentar o debate. Em 2 pontos que eu quero fazer algumas considerações em relação ao que o doutor Anderson falou. É interessante que o ministro Luiz Roberto Barroso, ainda desta casa, ele traz justamente a função contra-majoritária do judiciário. E é por conta dessa independência e dessa harmonia, né? Ao menos é o que a gente busca. Uma desarmonia harmônica. Exatamente, entre os poderes, que o judiciário consegue, inclusive, exercer essa função contra-majoritária. Por exemplo, o legislativo, os membros do legislativo são eleitos pelo povo. Então, em sua maioria, povo em sua maioria, quem ali tem mais votos, ou a depender das eleições ou proporcionais ou majoritárias, mas sempre segue essa lógica da maioria que vota naquele determinado candidato político que vence. E o judiciário, ele tem essa função contra-majoritária porque nem sempre a decisão ou a vontade da maioria é a democrática. Nem sempre a vontade da maioria está de acordo com os ditames constitucionais, os nossos direitos que, digamos, conquistados por muita luta, por muito sangue, por muito suor. Então, o judiciário tem disso, de exercer essa função contra-majoritária para que injete-se na sociedade uma dose de senso, uma dose de consciência, quando essa sociedade, por vezes, não tem. E é importante esse equilíbrio do judiciário, que, na verdade, ele não está, ao decidir, nesse sentido, ultrapassando seus limites. Em verdade, ele está cumprindo com o que determinou a Constituição, porque a Constituição, desde sempre, desde quando entrei na faculdade, escuto falar e leio na nossa Constituição que o Supremo Tribunal Federal é o guardião dela, é o guardião da Carta Magna, é o guardião das normas constitucionais. E um segundo ponto, Walter, é quanto à questão da certidão do Serasa, né? Do nada consta do Serasa. Eu volto para o que eu venho dizendo. É proporcional?
De acordo com aquele caso, imaginemos, nossa sociedade ela oscila em relação à economia, às finanças. Digamos que por uma eventualidade a pessoa deixou de pagar uma dívida, inclusive teve a empresa quebrada, falida, porque não conseguiu pagar todos os seus devedores. E ela está ali diante de um cargo público, diante de uma estabilidade, como trouxe o doutor Anderson, ansiosa para receber o primeiro salário e quitar todas as suas dívidas. Seria proporcional nós negarmos o acesso ao cargo público, ao tomar posse daquela solução que ela teria, por exemplo, em relação às suas finanças? Não seria proporcional. E é aí que entra o judiciário cumprindo justamente com a sua função de fazer, não só cumprir a lei, mas de alcançar a sua finalidade, porque a lei ela não tem que ser só lida, mas ela tem que ser, sim, interpretada, e isso o Supremo Tribunal Federal faz com muita excelência. Doutor Marcílio. Walter, eu estava, enquanto a pergunta feita ali para o doutor Anderson, eu estava refletindo aqui o seguinte. Nós tivemos há um tempo a edição do artigo 273 do Código Penal, que tratava ali dos casos de falsificação de medicamentos e tudo mais. E aí o legislador foi lá e colocou uma pena de 10 a 15 anos. Na época que isso foi feito, parece que estava tendo muita falsificação de remédios e tal, gerou uma comoção ali social, o Congresso foi lá e, pum, 10 a 15 anos. Só que do jeito que o tipo penal foi feito, ficou tão abstrato que se a pessoa importasse um shampoo sem certificado ali, entrava junto. E aí o cara importou um shampoo, 10 a 15 anos. Matou alguém, 6 a 12. Ficava um negócio desproporcional. E o STF decidiu sobre a matéria, declarou inconstitucional, né? Aí agora de cabeça eu não vou lembrar os números, mas determinou que retornasse a pena anterior, que era uma pena mais branda. Às vezes, Walter, isso acontece muito com a legislação. A lei ela é feita, a gente começa a aplicar essa lei e a gente começa a ver os problemas e as injustiças que essa aplicação pode ter. Esse foi um dos exemplos que eu citei. Nós temos, por exemplo, e aí é uma opinião estritamente pessoal, mas nós temos um caso semelhante quando nós falamos do Estatuto do Desarmamento, em que, caso a pessoa possua uma arma legalmente e pratique qualquer atitude que não esteja de acordo com as determinações legais, ela é tratada como se ela não tivesse nenhum registro, nenhum procedimento, como se ela não tivesse procurado o Estado em momento algum. E isso, eu acho que tem que começar a ser discutido, tem que começar a ser debatido, para quem sabe a gente ver um posicionamento judicial de uma ponderação, assim como nós tivemos no caso dos medicamentos. Então, aquela pessoa que foi lá, que teve um registro, que procurou o Estado, que se registrou, e aí, por exemplo, foi fazer um treinamento e só esqueceu o documento, ela cai num porte ilegal de arma de fogo. Aquela pessoa que teve qualquer perda de documento, ou às vezes deixou uma munição dentro da mochila, foi viajar, porte ilegal de arma de fogo. Mas ela tem o registro, mas ela tem o documento, ela só esqueceu. Pois ela vai cair na mesma situação. E isso, né, dentro do que nós temos debatido aqui, pode inviabilizar, por exemplo, ela prestar um concurso público. Ela ser aprovada ali num concurso público, tem um mau antecedente de porte ilegal de arma de fogo. O meu sonho é ser policial. Vai ser impedido porque tem ali, né, um porte ilegal de arma de fogo. Então, é um assunto nós precisamos debater. Com toda certeza. Olha, o tempo está tão bom, né? Quer dizer, evoluindo assim, muito fácil de entendimento e com respostas realmente belíssimas. Mas o tempo não para e nós já estamos caminhando aqui para o fechamento. Então, vamos fazer o seguinte, acho que 2 minutos para as considerações finais. Acho que já dá para a gente arrematar, não finalizar, né? Mas pelo menos fechar o programa de hoje e ficar aberto, né, para que possamos voltar, mantendo este tema, trazendo outros ingredientes para dentro da discussão, para que possamos sempre estar levando informações para os nossos ouvintes. Eu começo com a senhora, doutora Adriele. 2 minutinhos para as considerações finais. Você, então, por favor, me interrompa quando debater os 2 minutinhos. Como eu disse, uma bela baiana gosta de falar. Mas, Walter, só para, de fato, concluir e fazer esse fechamento, é importante que os ouvintes eles mantenham em mente que, por mais que nós tenhamos leis
com ditames expressos, não é esse o único método de interpretação. Nós temos que sempre tentar alcançar a finalidade da norma, o porquê que ela foi criada. A Constituição Federal vem para legitimar a suspensão dos direitos políticos em relação à sentença condenatória transitada e julgado, vem para legitimar que a lei por si possa incluir outros requisitos para admissão em cargos públicos mediante concurso público, mas todas essas disposições, elas têm que ser interpretadas à luz da dignidade da pessoa humana. Eu vou trazer aqui em paralelo o que o Dr. Anderson trouxe. O crime não define alguém. Por muitas vezes, apesar das barbaridades e apesar das vítimas que são acometidas, por muitas vezes, crimes são cometidos por eventualidades, eles não devem ser justificados, eles não devem ser, digamos que passados pano ou ignorados. Existe um direito penal que ele busca ali sancionar a pessoa, mas essa sanção diz respeito ao direito à liberdade e não pode afetar outros direitos, tal como o direito social. É nessa perspectiva que eu entendo que a suspensão dos direitos políticos, ela não poderia afetar uma suspensão, por exemplo, de um direito social, tal como é o trabalho. Lembrando que a partir do momento que uma pessoa se dedica a um trabalho específico, a partir do momento que uma pessoa consegue alcançar instrumentos laborais e educativos, ela pode sim ter uma perspectiva de vida completamente distinta do que ela teve, por exemplo, e que a motivou a entrar enfim, a ser sancionada pelo direito penal e adentrar essa vida do cárcere, da criminalidade. Enfim, eu acredito que a gente tem, assim, que dar chance a essas pessoas para que essas pessoas possam mostrar o seu valor para a sociedade e que a gente possa cumprir a lei, que a gente possa, enquanto sociedade, verificar que ninguém é santo, não é um princípio da moralidade que tem que ser sopesado com a dignidade da pessoa humana e tem que mitigar por absoluto, ou tem que excluir por absoluto uma oportunidade de vida que às vezes se apresenta em forma de concurso público. Esse concurso público pode ser um caminho para que aquela pessoa nunca mais volte a delinquir, para que aquela pessoa nunca mais volte a cometer crimes na sociedade e assim a gente vai gerar inclusive uma sociedade mais segura. Nós temos que ter em mente que existe aí um posicionamento que é desafiador, um entendimento do Supremo que é de fato bem peculiar e bem sensível, mas que se trabalhado da forma certa, com os atores estatais, a gente consegue sim alcançar uma solução e dar oportunidade de vida para essas pessoas que estão saindo do cárcere. Pois não. Doutor Anderson, também 2 minutos para as considerações finais, por favor. Inicialmente, eu quero agradecer, a oportunidade de estar nesse debate. Para mim foi muito enriquecedor, foi incrível. E só corroborando o que a doutora Adriele falou, sou totalmente a favor de que essas pessoas que foram condenadas criminalmente, elas possam ter sim uma segunda chance. Elas fazem parte da sociedade, apesar de serem excluídas no momento em que estão cumprindo a pena, mas elas continuam fazendo parte da sociedade. Essas pessoas, elas têm um direito político naquele momento perdido, mas isso não os torna não pessoas, continuam sendo pessoas, continuam tendo uma família, continuam estando também sob o jugo da dignidade da pessoa humana. Contudo, acho interessante observar que nós tivemos agora, recentemente, o STJ deserdando um filho pelas coisas que ele falava contra o pai para pessoas no WhatsApp. Nós temos o STJ, através da relatoria da ministra Daniela Teixeira, anulando uma condenação criminal de uma mulher que matou o marido, porque a policial que auxiliou a extrair a prova foi para um podcast falar que a prova foi extraída de forma ilícita, que ela praticamente teria forçado a autora a entregar a prova. Então, hoje, nós estamos diante do espetáculo midiático. Hoje, uma opinião, hoje, uma exposição de um fato, hoje, uma crítica nas redes sociais pode reverberar na nossa vida, sim, seja ela pessoal ou profissional. E o nosso passado, ele vai ditar o nosso futuro. Então, a partir do momento em que eu cometo um erro no meu passado, isso pode sim ser um empecilho no futuro. Mas esse empecilho depende de cada caso. Eu acho que cada situação é uma situação, cada erro é cada erro e cada consequência é uma consequência. Então, um crime não define uma pessoa, mas uma série de comportamentos sim. Então, nessa perspectiva, entendo que uma pessoa ela tem que
andar na linha, seja na sua vida civil, seja na sua vida social, na sua vida íntima, ainda que ela esteja expondo na sua casa a sua opinião nas redes sociais, aquilo afeta uma coletividade. E a gente teve o caso, inclusive, da moça que se suicidou, né, em relação à questão da publicação da Choquei com o Whindersson Nunes. Então, vejam, pessoas de dentro de casa expõem uma opinião que pode mudar a vida de alguém lá fora. E isso o Estado pode utilizar para impedir a posse no cargo público. Então, o crime é uma das possibilidades que deve ser verificada no caso concreto. Pois não. Doutor Marcílio Braz, também agradecendo também ao senhor. 2 minutos para as considerações finais. Walter, eu que agradeço o convite da Rádio Justiça. É sempre um prazer estar aqui com você. Agradeço também a oportunidade que a rádio me proporcionou de ter conhecido o doutor Anderson e a doutora Adriele. E fico muito feliz aqui de ter aprendido com eles também hoje, nessa tarde. É um tema, Walter, que eu confesso que assim que eu recebi o convite, eu pensei assim, puxa, vão me envolver em uma polêmica. Mas a coragem que a advocacia nos dá, e nós como advogados precisamos enfrentar os desafios no dia a dia, fez com que eu falasse assim, não, vamos lá, porque talvez a gente possa, de alguma maneira, contribuir para o debate público do assunto. Terminamos sem uma resposta pronta para o nosso ouvinte, o que é muito bom, porque sinaliza que há um interesse em debater o assunto, há um interesse em ouvir opiniões divergentes sobre o assunto, mas não necessariamente vamos chegar a uma conclusão. Não conhecemos os autos, não conhecemos as pessoas, os fatos envolvidos, e eu acho que o nosso debate aqui, pelo menos, eu tentei da melhor maneira possível discutir de forma técnica, imparcial, né? Embora seja um pouco difícil, mas técnica, imparcial e, claro, respeitando ali as pessoas envolvidas. A conclusão que nós chegamos é de que nós não podemos frear os sonhos e o futuro das pessoas. O Dr. Anderson falou sobre isso muito bem, quando ele falou sobre a questão de nós termos a possibilidade de sonhar com o concurso público. E eu acho que isso é um assunto que trata muito sobre isso. O cargo público acaba sendo um sonho de uma vida inteira. Então, se a pessoa, ela, de alguma maneira, teve algum percalço ali na vida dela, que ela, né, cumpra ali os requisitos necessários, mas que a gente possa também permitir que a pessoa continue sonhando, né? Então, é isso. Doutor Marcílio, boa tarde para o senhor, muito obrigado. Doutora Adriele, também muito obrigado à senhora, muito boa tarde. Doutor Anderson, também muito boa tarde, muito obrigado também pela presença e pelas presenças. E o nosso tempo acabou de vez. Boa tarde, Brasil. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.